E aí, família, sejam todos bem-vindos ao canal João Tipo 1. Eu sou o João Pedro Lacerda, é um prazer estar aqui com vocês, gravando o primeiro episódio da primeira temporada do Tipo 1 Podcast. Então, eu já vou te pedir um favor, se inscreve aí no canal, curte, comenta e compartilha, assim você ajuda muito a suportar o nosso trabalho aqui, para que a gente possa continuar e produzir mais conteúdo para vocês. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Vai ser, eu acho que foi providencial gravar esse primeiro episódio com o Alexandre. A gente já teve junto lá no Instagram, a gente já gravou uma live junto há um tempinho, já faz alguns anos. E ele tem uma história de vida sensacional. Por isso ele está aqui hoje no primeiro episódio. Então é um prazer estar aqui contigo, Alexandre. Obrigado por ter aceitado o convite. E fica à vontade aí para você se apresentar para a galera que está assistindo esse vídeo e já te conhecer. Ô, João, eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar participando aí do primeiro episódio aí do podcast. Graças a Deus aí a gente tem uma história aí para poder ajudar outras pessoas, né, a conhecerem o caminho certo aí. E meu nome é Alexandre Carlos, tenho 28 anos, atualmente eu sou coordenador de projetos de inclusão no meu município e estou mais ou menos 4 anos e meio na cadeira de roda, uma história que eu vou contar para vocês aí ao decorrer do episódio aí. Legal, bacana. E é legal lembrar que a gente é do mesmo estado, do mesmo estado, não da mesma cidade, né? Eu sou do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do município, né? Cidade Rio de Janeiro também. E você é de onde aí? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, mas do município de Itaguaí. Município de Itaguaí. Um pouquinho longe, mas tão perto, né? Se guardar Mais as ou menos uma devidas, hora de Itaguaí. se guardar as Costuma. devidas proporções, a gente tá perto, né? Agora não, né? Agora a gente tá um pouquinho longe, né? É tão distante aí, mas Que bom, a graças a... internet hoje facilita bastante, né? Sim, sim, graças à tecnologia a gente pode estar junto aqui gravando esse primeiro episódio do Tipo 1 Podcast. Então, Alexandre, você está trabalhando, né? Você já comentou aí também que você está há 4 anos e meio na cadeira de rodas, certo? E, isso, mais ou menos 4 anos e meio. E você está com A vinte e história, oito. estou com 28 anos. Então, se eu fiz as contas certas, 24 anos e meio, tua vida mudou completamente. Foi, foi realmente do nada, eu não estava esperando. Foi uma situação que aqui no Rio de Janeiro a violência é muito grande, né? Sim, a gente sabe. E, e eu trabalhava com eventos, né? Festas de 15 anos, casamentos. E indo para uma dessas festas aconteceu um tiroteio. E aí, infelizmente, eu estava dirigindo, passei pelo tiroteio na hora e dois tiros me acertaram. Aí um tiro me colocou na cadeira de roda, um desses tiros que eu levei. Entendi, entendi. É, cara, eu lembro que quando a gente gravou a nossa live, a tua história me chamou muita atenção, né? Eu vi um vídeo teu no Facebook e rapidamente comecei a te seguir. É o tipo de pessoas que eu gosto de estar perto, que eu gosto de acompanhar, porque a ideia é essa, né? Assim, eu gosto de conhecer essas histórias porque isso me motiva, isso me traz inspiração. E eu vi que esse era o teu trabalho na rede social, na internet. E como é que foi essa história exatamente, né? Pode contar aí, ficar à vontade, que a gente quer saber, a gente quer conhecer. Eu lembro, mas eu quero ouvir de novo você dando esse testemunho e falando como é que isso aconteceu, né? Você falou da violência do Rio de Janeiro. A gente sabe, eu já passei por isso algumas vezes, já fui assaltado. Então, assim, é mais que comum. Eu tô aqui fora do Brasil e as pessoas também comentam sempre. É muito triste isso. E você também comentou que foi algo que você não esperava. Eu acho que de alguma forma isso aproxima a gente, porque eu tenho um diagnóstico de diabetes tipo 1. É uma doença assim que não tem explicação, ninguém na minha família tem, né? Apesar dela ter uma carga genética e ela aparece de uma hora para outra. Quando eu tinha 15 anos, minha vida mudou. Pelo que você tá dizendo, quando você tinha 24 anos e meio, sua vida mudou. E como é que foi exatamente isso? Até o que você fazia até isso acontecer e como é que foi o fato? Cara, minha vida inteira, na verdade, voltando aqui um pouco do início, né? Desde o início. Sim, A minha vida inteira foi luta mesmo, né? Deus sempre na frente e me tirando aí de situações onde não era para eu estar aqui. Para começar, minha mãe não poderia ter filhos, já tinha recebido diagnóstico que ela não podia ter filhos. E no processo de adoção, que ela estava tendo, ia adotar uma criança depois de ter perdido um bebê na gravidez,
e descobriu que estava grávida de mim. Aí passou 9 meses na cama, doente. Os médicos acharam que era muito difícil eu nascer, mas graças a Deus eu nasci. Com 2 anos de idade eu tive desidratação de segundo grau, tive outros problemas de saúde. Quando eu nasci, eu já nasci com um sopro no coração, queixão. E a vida toda foi assim, batalhando, batalhando pela vida e graças a Deus sempre tirei o melhor do pior, né? É uma frase que eu gosto muito de dizer. Sim, sim. E aí, nessa vez agora, onde eu estou na cadeira de rodas, eu tinha 24 anos, estava acabando de sair dos fuzileiros navais. Eu era fuzileiro naval, passei quase 5 anos lá nos fuzileiros, aí decidi sair para continuar a minha empresa. Eu tenho ainda, né, uma empresa de animação de eventos, com personagens, dançarinos, e a gente fazia muita festa de 15 anos e casamento. Entendi. Então, Você ficou 5 anos então nas Forças Armadas? fiquei 5 anos nos fuzileiros navais. Que Fiz o maneiro. concurso, entrei em 2014, eu entrei nos fuzileiros navais Entendi. e aí deu início à minha carreira. O meu irmão é fuzileiro naval também. O meu irmão mais novo. Eu vejo lá teu irmão. Sim, sim. Show de bola. E aí você já tinha decidido sair, né? Então você ficou 5 anos, já tinha decidido sair e estava trabalhando só com a sua empresa. Isso, por que eu quis enfatizar essa parte? Né? Eu tinha acabado de sair dos fuzileiros. Tinha exatos 18 dias que eu tinha recebido a minha baixa, quando aconteceu. Tinha 18 dias que eu não estava mais indo para o quartel, tinha recebido a baixa. Entendi. E aí, indo trabalhar eu estava indo fazer 2 festas nesse dia. E início de empresa, eu mesmo vestia roupa, eu mesmo usava perna de pau e usava a roupa do robô de LED, né? Que a gente Era um robô de atua. LED bem grande, né? Eu já vi no teu Instagram. Perna de pau, passando de 2 metros aí. Sim, sim. Aí eu tava indo fazer a festa com uma amiga minha que ia me ajudar na festa, tava só eu e ela no carro. E foi interessante que eu tenho um sócio, né? Nesse dia a gente tinha 3 festas para fazer. Eu ia fazer Uhum. uma e ele ia fazer outras 2. E ali na hora de sair com o carro, a gente decidiu trocar. Eu faria as 2 e ele faria uma, que era mais perto do aniversário da sobrinha dele. E foi tão em cima da hora que as coisas já estavam arrumadas nos carros. E a gente pegou e trocou o carro mesmo. Eu fui no carro dele e ele foi no meu carro para a festa. Entendi. E aí no caminho da primeira festa começou o tiroteio na Avenida Brasil. Na Avenida E aí, Brasil. Avenida Brasil, para quem não conhece, é uma avenida muito famosa lá no Rio de Janeiro, né? Todo mundo conhece. E eu acho que, não sei se é uma das maiores, mas é uma via expressa bem é a longa. principal, né, aqui no Rio de Janeiro. Não sei se é a maior, mas é a principal aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que sim, né? É uma via expressa muito longa e corta boa parte da cidade e vai do centro da cidade e vai cortando tudo ali, Então, né? isso. Isso, e é uma via muito movimentada, né? Então Uhum. acaba ficando muito trânsito. Então tem os horários de pico e infelizmente o horário que eu estava indo fazer a festa era um horário de pico. Era mais ou menos 8 horas da noite, né? 8 horas da noite, é a hora da volta, né? Na hora que eu estava indo para a festa mesmo. Sim, mas é a hora da volta, né? Da galera, A galera pessoal sai que do sai do centro da trabalho. cidade e tal. Inclusive, minha mãe já foi assaltada lá na Avenida Brasil, Arrastão, e, enfim, segue em frente. Tem bastante arrastão lá na Avenida Brasil. Uhum. E aí começou o tiroteio, já assim, quando eu estava dirigindo na via, eu vi o carro da polícia vindo na contramão. Então eu não entendi por que o carro da polícia estava vindo na contramão, mas polícia é polícia. Né? Sim, A gente não sabe o que eles estão fazendo, às vezes eles estão em alguma operação. E aí, para dar passagem para eles, eu fui jogando meu carro para o lado, né? Para passar para o lado da calçada. E assim que eu comecei a direcionar o carro para o lado da calçada, começou o tiroteio. Os bandidos estavam atrás de mim, já em outro carro, começaram a atirar no meu carro mesmo. entendi. Talvez para atrapalhar a passagem da polícia, não sei. Uhum. E assim que começou o tiroteio, já um dos primeiros tiros já me acertou. Na Entendi. hora ali, eu sabia que eu tinha levado o tiro. Aí perdi completamente ali a ação, né? Ainda estava acordado, mas não conseguia me mexer, bati o carro na hora. Então, tu sabe que foi um dos primeiros porque tu começou a ouvir e rapidamente já sentiu alguma coisa no corpo. Já senti na hora. Na hora, eu senti uma formigação muito forte no corpo e fria.
Meu corpo todo formigava, meus olhos formigavam. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. O olho E aí formigar. vi uma sensação de morte muito grande. Sim, E ali foi mais um momento muito forte que eu tive com Deus. Eu vou contar já. beleza. Então eu tinha certeza que eu estava morrendo. Tava tão certo que eu estava morrendo que eu já estava falando, caramba, tinha tanta coisa para fazer, falando em pensamentos, né? Aham, E você para de ligar para tudo à sua volta, irmão. Tipo, eu estava escutando tiroteio, estava escutando o barulho da sirene, mas não estava mais ligando para nada, entende? isso tu tinha E sem sentido conseguir falar, um sem tiro conseguir só. me... ali eu tinha levado um tiro só. Aham, O tiro estava passando pelo meu carro ainda. entendi. E aí eu tive essa sensação de morte muito grande e eu comecei a falar, caramba, tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa que eu ainda queria fazer. E a minha amiga gritando meu nome, Alexandre, Alexandre, o que eu faço, o que eu faço? E aí, do nada, é um momento que eu nunca vou esquecer, do nada eu fui da certeza da morte para a certeza da vida em um segundo. Um segundo assim. Tinha certeza que estava morrendo e do nada eu recebi como se fosse um sopro assim, eu realmente despertei assim. Aham, E ali naquele momento eu tinha uma certeza que vem de algum lugar que não é daqui. E ali naquele momento eu tinha certeza que eu não ia mais morrer. E aí eu mandei minha nossa, amiga se abaixar ali embaixo do porta-luva, nossa, me arrastei, fiquei na frente dela ali, em cima dela. E o tiroteio continuou, foi quando eu recebi o segundo tiro. Eu levei 2 tiros nesse dia. O segundo tiro pegou nas minhas costas também, porém só acertou o músculo, né? entendi. E, e esse Então, foi o primeiro momento. tu tava ali, cara, já assim, vou morrer, passou um filme na tua cabeça, tu pensou em tanta coisa no intervalo, assim, de segundos, e aí tu recebeu esse sopro, né, e aí depois tu já voltou a falar, e conseguiu se comunicar com a tua amiga. Já me recuperei por inteiro ali. Já mexia meus braços, já falava, já pensava, conseguia raciocinar rápido. Entendi. Aprendi muito sobre raciocinar rápido nos fuzileiros. E E ela aí foi atingida? foi na perna, levou um tiro na perna esquerda. E no celular, por incrível que pareça, ela levou um tiro no celular também. Sério? Sério, eu tenho até a foto do celular dela com um tiro. Caraca. E aí acabou o tiroteio naquele momento, né? Continuando a história. Eu ainda não tinha percebido que tinha levado tiro na coluna, né? Acabou o tiroteio naquele momento, os policiais ficaram... Meu carro, por ter o vidro muito escuro, os policiais continuaram apontando a arma para o meu carro e rodeando meu carro. E aí eu pedi para ela gritar para socorro, né? Que aí eles iam ver uma voz feminina gritando socorro. Aí Entendi. eu levantava e ia ajudar. Entendi. Aí os policiais abriram a porta, perguntaram se estava tudo bem. Eu falei que tinha levado um tiro, mas não sabia onde tinha sido. E perguntei o que tinha acontecido. Aí eles falaram que 3 menores de idade tinham roubado um Uber, esse foi um Uber, e eles estavam ali, os policiais iam pegar os garotos ali, né? Só que aí começou o tiroteio inesperado ali na Avenida Brasil. E aí depois que o policial me atendeu ali, ele falou que já estava ligando para a ambulância e que eu seria prioridade. Só que, infelizmente, na Avenida Brasil já é um trânsito muito grande naquele horário. E, devido ao tiroteio, parou ainda mais, né? Eu Aham. levei um pouco mais de 1 hora ali no carro esperando a ambulância Que chegar. isso, cara. Eu comecei a contar, né, para saber quanto sangue eu estava perdendo. E deu um pouco mais de 1 hora de espera ali da ambulância. Tu disse que E começou aí a contar? eu marquei no relógio a hora que tinha sido o tiroteio. Era Uhum. 8 e pouquinho. E para Entendi. poder saber quanto tempo eu tava sangrando, né? Fiquei Ah, sangrando tá. ali no. Isso foi aprendizado também de fuzileiro ou não? De ter essa Ah, ideia? sim. Marcar o tempo pra saber Isso. quanto tempo tá perdendo Sim, sangue? sim. Entendi, É. entendi. E aí, respirando devagar, deitado, fiquei deitado no colo dela. E aí eu fiz a primeira ligação pro meu sócio. E já vou até rir aqui, porque a primeira ligação que eu fiz foi pro meu sócio ali sangrando ainda. Falei, irmão, aconteceu um tiroteio, preciso que você venha aqui pegar o material no carro para ir fazer a festa, porque eu fui atingido. É capaz que eu desmaie daqui a pouco. Que Eu vou te isso, mandar a cara. localização.
Aí a minha amiga Carla mandou a localização para ele. Quando ele chegou lá, eu já estava no hospital, né? Ele Uhum. chegou depois, aí chegou lá no carro e fez a festa, E as ele duas fez a festas das festa? meninas. Que isso, cara? Compromisso, né? Porque eu tava com a coluna ruim ali. Se tivesse levado no braço, eu mesmo tinha ido fazer a festa. Que isso. Não, brincadeira. Sim, sim. E aí depois que eu fiz essa ligação para ele, eu liguei para outro amigo meu, que era bem próximo, né, meu e da minha família. Falei com ele, irmão, aconteceu um tiroteio aqui na Avenida Brasil, levei um tiro, vou para o hospital daqui a pouco. Aí o meu celular vai ficar com a Carla, qualquer coisa você fale com ela. E não fala nada com a minha mãe nem com a minha irmã antes de eu chegar no hospital. Para não deixar elas preocupadas antes Sim, da hora. eu sei, eu acho que eu sei como é que é isso, né? Quando acontece alguma coisa, a gente fala, não, como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Como é que eu vou falar isso com a minha É, família? Não quero deixar ninguém nervoso, né? é. E como é que tava você, assim, falando no telefone? Tava assim, com a voz fraca, quase desfalecendo, tava tranquilo? Ainda, ainda não, porque foi exatamente no momento ali, né? Aconteceu tudo, eu quis resolver tudo o mais rápido possível. Então foi Perfeito. ali nos primeiros minutos mesmo. Eu ainda estava com as minhas forças ali, grande, né? Aham, Então, eu ainda não tinha perdido muito sangue, ainda não tinha saído ali do calor do momento, então ainda estava com aquela adrenalina, né? Então, eu acredito que tudo isso ajudou. entendi. E eu também aprendi sobre isso, para a gente fazer tudo quanto mais cedo, para poder aproveitar essa energia que a gente tem no início, né? E aí foi quando eu decidi, depois que eu liguei para esses dois amigos, foi quando eu decidi ver onde eu tinha levado o tiro. E aí comecei, cabeça, ombro, joelho e pé, procurando sangue ou dor, porque até o momento eu não estava sentindo dor nenhuma, não Entendi. sentia dor nenhuma. Então eu comecei a passar muita mão aqui no lado esquerdo da cabeça, porque eu jurava que eu tinha levado o tiro aqui no lado esquerdo da cabeça. Caraca. E aí até a gente ver as fotos do carro, tem marca de tiro no encosto de cabeça. E, Uhum. e aí é aquelas coisas sem explicação, né? Não sei como aquele tiro que bateu ali no encosto de cabeça não acertou a minha cabeça. Mas eu jurava que eu tinha levado um tiro no lado esquerdo da cabeça, o primeiro tiro. Isso poderia Então ter eu te passei a deixado mão até e pior nada de ainda. sangue, e nada de dor, e aí fui descendo, descendo. Quando eu fui descendo, eu vi que as minhas pernas estavam num lugar diferente que eu achava que elas estavam. Eu estava deitado no colo da minha amiga, deitado pro lado direito, né? E quando eu acreditava que minhas pernas estavam para cima. E quando eu olhei, minhas pernas estavam todas retorcidas ali no pedal do carro, né? Entendi. Acelerador, freio. E aí eu tentei mexer minhas pernas e não conseguia. Eu batia na minha perna e também não sentia nada. Aí foi quando eu falei, caramba, Carla, levei o tiro na coluna, perdi o movimento das pernas. Ela, não, para com isso aqui. Aí eu pedi para ela tirar minha camisa e olhar. Aí ela tirou minha camisa e ficou olhando para minha coluna. Aí eu, o que foi, Carla? Ela, calma, tem muito tiro aqui. Eu falei, pô, muito tiro eu não vou aguentar não. Já me imaginei igual o Bob Esponja vazando para todo lado. Aí ela limpou o sangue, né? E aí falou, não, tem dois tiros. Eu já não estava mais acreditando no que ela estava falando. Ela podia estar nervosa, não sei. E aí eu pedi para ela tirar uma foto, por isso que a gente tem a foto dos dois tiros nas minhas costas no momento. Sim, Para ela sim. tirar foto com o meu celular mesmo. Eu vi essa foto. E aí ela tirou. Aí na foto você vê dois tiros em cheio, né? Um acertando minha coluna, um pouco mais embaixo. E foi muitos outros fragmentos pequenos. Então, quando estava sangrando, parecia realmente que tinha levado muitos tiros por causa desses fragmentos pequenos. Mas tiro mesmo em cheio foram dois. Entendi. E aí depois que eu vi tudo que tinha acontecido, eu só fiquei ali no colo dela, respirando devagar e esperando a ambulância chegar também. Entendi. O Reg comentou alguma coisa, Reg? Só falei que se ele tivesse acertado o tiro do que acertou o encosto, não tivesse matado ele, poderia ter deixado ele tetraplégico, né? Não só paraplégico. Sim. O tiro que você falou Que que seria no passou aqui, pescoço. né? Seria um dano direto no cérebro, né? Sim. Ou na parte superior, né, da coluna, né? Ou então ali na cervical, poderia levar. Meu tiro foi na T3, a gente chama T3, é a terceira vértebra torácica. Ela é mais ou menos nessa altura aqui, Entendi. entendeu? E aí daqui para baixo eu fui comprometido, né? Fui danificado. Entendi. Então, não é só a gente falar, tá na cadeira de roda e as pernas. Não é só as pernas.
assim, órgãos não mudam. Então, coração, pulmão, fígado, intestino, bexiga, eles vão continuar funcionando normalmente. Você não consegue mandar comandos para o seu corpo, porque o que é a lesão medular, né? Eu levei um tiro na medula, né? Então, o que é essa lesão medular? É um dano, é uma secção na medula, né? Por ter sido por tiro, a gente chama de PAF, né? Perfuração por arma de fogo. Então, foi um dano na medula que pode ser parcial ou completo. Por ter sido PAF, além de ter o corte da medula, né? Onde a bala bateu, a bala vai muito quente, então ela queima aquela área ali da medula. E aí teve essa lesão aí bem grande na medula. E o que é a medula? É como se fosse um fio que liga o interruptor a uma lâmpada, né? Então o cérebro ele quer mandar o comando para o meu corpo, só que como esse fio está cortado, a medula está cortada, ele não consegue, esse comando não consegue chegar até as minhas pernas. Uhum. Não só as minhas pernas, mas como a minha lesão foi alta, então eu não consigo mandar comando para o meu abdômen, não consigo mandar comando para os meus oblíquos, lombar, entendeu? Ficou tudo danificado. Então eu não tenho só a falta do movimento nas pernas. Eu também não tenho equilíbrio de tronco, por exemplo, se eu chegar muito para cá, eu já começo a cair. Se eu não me puxar com a mão, eu não consigo ir sozinho. Para frente, para trás, é a mesma coisa. Porque eu perdi esse comando do abdômen, né? oblíquos, lombar. A musculatura do abdômen. Eu vi um vídeo teu, cara, que acho que é um dos primeiros lá no teu Instagram, que você tá fazendo a fisioterapia, né? Uma das primeiras, se não a primeira, de equilíbrio de tronco, né? Eu posso dizer que é uma das coisas mais importantes para a gente que se torna cadeirante, né? Porque essa falta de equilíbrio pode dificultar muito a nossa vida nas ruas. Por exemplo, eu vou descer uma calçada, eu posso cair no chão só pela falta de equilíbrio. Eu vou me virar muito rápido ou me assustar, eu vou cair só pela falta de equilíbrio, porque é muito difícil de explicar, assim. Só a pessoa vendo ou ela sentindo para saber. Então, cara, para você citar aquilo de novo, a sua amiga tava no banco do carona, né? Você estava ali no banco do motorista e você deitou no colo dela esperando a ambulância chegar. Ela estava perdendo muito sangue, não? Então, foi depois de alguns minutos, foi ao decorrer do tempo, que a gente percebeu que ela tinha levado o tiro na perna. Nossa, até o momento ela não sabia. Eu fiz as ligações, falei com os policiais, nem falando que ela tinha levado o tiro. Que isso? A isso? gente não sabia. Isso a gente E aí, filme, depois de um cara? tempo que ela foi começando a sentir queimar, ela falou, minha perna tá doendo. Aí eu levantei pra gente ver e a gente viu que tava ali sangrando a perna dela ali. Pegou a coxa dela, teve que fazer uma cirurgia para tirar a bala também. A bala chegou bem perto ali da femoral, mas graças a Deus ficou tudo bom, tudo bem ali. Entendi. A gente vê isso em filme de vez em quando, né, cara? Que alguém, sei lá, num filme de guerra, alguma coisa, alguém toma um tiro e só vai ver depois, um tempo depois, né? Não sei exatamente por que acontece, mas sangue quente, adrenalina e tudo mais. Então, você tá contando, isso aí realmente aconteceu na vida real, né? Eu acredito que pela velocidade e pelo calor do momento também, né? Mas acredito que mais pela velocidade, porque é tão rápido que a bala entra em você, né? O projétil entra em você, eu acho que não dá tempo de você perceber na hora. E entendi. Como você não percebe... Porque o que é dor? Dor é o seu cérebro te dizendo que tem alguma coisa errada, né? Tem relatos, por exemplo, de pessoas que passaram durante se perderam, se machucaram sozinhos e ficaram tempos sentindo dor, até que chega uma hora que o cérebro fala que ela não precisa mais sentir dor, porque ela já sabe que tem alguma coisa errada. Entendi. Tem a história que eu gosto muito, a história de um cara que estava fazendo rapel, né, numa área deserta, e aí ele caiu, quando ele caiu, uma pedra prendeu o braço dele. E depois de 3 dias ali, com o braço preso sozinho, ele conseguiu força para cortar o próprio braço. Pô, essa história é real. Entendi. Eu acho que eu já ouvi. Ela já rodou o mundo inteiro essa história. Então o rapaz, depois de 3 dias, ele cortou o próprio braço com um canivetezinho. Pô, o cara conseguir cortar o próprio braço com um canivete e quebrar o próprio osso, porque ele não conseguiu cortar o osso, né? Então ele teve que quebrar o osso. Se a gente tivesse uma situação normal, seria uma dor insuportável quebrar o próprio braço. Mas ali no momento o cérebro dele achou que ele não precisava sentir aquela dor.
Tem uma outra história também menos conhecida de um rapaz que caiu numa mata, né, perto de uma cachoeira, e aí ele quebrou a perna sozinho. E depois de muito tempo esperando ali, ele decidiu que ia rastejando sozinho de volta para praia, né? Uhum. E depois de dias também ali sozinho, sentindo dor com a perna quebrada, ele levantou e foi para a praia, porque o cérebro dele achou que ele não precisava mais sentir dor. Então, às vezes acontece de você não sentir dor no momento, e às vezes acontece de você não sentir dor depois de um tempo, mesmo a gente normalmente achando que deveria estar sentindo a dor. Mas Entendi. é isso, é o cérebro tentando reagir. E acredito que por o tiro ser muito rápido e ser quente ali, né, já cauteriza ali os nervos na hora, o cérebro demora a entender que aconteceu alguma coisa, entende? Sim, sim. Faz sentido. E aí você falou que tu tava deitado, né? E tu tava achando que as tuas pernas estavam em um lugar, mas quando tu foi ver, não era. Não era, tava em outro lugar já bem retorcida mesmo. Tipo, de você olhar e falar, caraca, olha como é que minha perna tá retorcida. Então foi isso que de fato me fez entender que eu realmente tinha perdido o movimento ali da perna. Aham. Entendeu? Não sabia como ia ficar, não sabia se recuperaria, se não recuperaria, mas no momento não importava, porque isso era preocupação futura. Eu tinha que me preocupar primeiro com o que estava acontecendo ali no momento, que era o perder sangue, era o desmaiar. E aí até falei com a minha amiga, falei, Carla, é possível que eu desmaie daqui a pouco. Não quer dizer que eu morri, né? Quer dizer que eu posso ter desmaiado. E ela, não, fica acordada. E eu lembro que no decorrer do tempo ali, né, dessa 1 hora e pouco esperando a ambulância, de tempos em tempos ela ficava ali mexendo comigo no meu rosto, né? Alexandre, fica acordado, Alexandre, fica acordado. E eu Uhum. fiquei acordado o tempo todo. O ocorrido aconteceu às 8 horas da noite, né? Começou. E aí eu fui para o primeira ambulância leva a gente para o hospital público, né? Eu Sim. fui para o Getúlio Vargas. Lá no Getúlio Vargas, infelizmente, a saúde pública aqui no Brasil, ela tem uma carência muito grande. Então eu passei um perrengue muito grande lá nas primeiras horas, né? Sim. E como eu tinha saído já dos fuzileiros, tinha 18 dias, eu nem cogitei a possibilidade de ligar para eles pedir apoio. O que aconteceu? Um amigo meu, que também estava estudando, né, na verdade estava na escola, né, de fuzileiros, né, Uhum. na escola naval. Sim. Aí ele decidiu pegar meu NIP, né, que é o meu número de identificação, e ligar para o meu quartel antigo. E aí quando ele ligou, o quartel decidiu me mandar para o Hospital da Marinha e depois resolvi o que ia ser feito. Para o Marcílio Dias, Hospital Marcelo Marcílio Dias. Dias. Aham. Então, quando o pessoal da Marinha chegou lá no hospital, eu não estava esperando. Minha mãe já estava lá no hospital, meus amigos estavam no hospital, eu estava com a minha amiga também, né, que estava comigo no carro. Mas eu não esperava que a Marinha fosse me buscar. Nem cogitei essa possibilidade. Então, quando eles chegaram lá, para mim, foi uma sensação de alívio muito grande. Acho que é aquele negócio de descansar depois da batalha, né? Então, até esse momento que eles chegaram, até eu entrar na ambulância, eu lembro de tudo, né? Então, eles me pegaram ali, tiraram um raio-x ali na hora mesmo, ali no Getúlio Vargas, tiraram o raio-x para poder ver como é que estava, ver como é que eu me mexia e tal. E me imobilizaram direito, porque eu não tinha sido imobilizado da forma correta antes. Então o pessoal da Marinha me imobilizou direito, com colar cervical, na maca, né, direitinho, Aham. e me colocou na ambulância. Me colocou na ambulância, eu não lembro de mais nada. Mas o pessoal fala que eu falava com todo mundo, que o meu sócio foi lá no Hospital da Marinha depois, e aí eu perguntei para ele se ele tinha feito a festa, tudo. E só que eu não lembro. Fala que eu falei com o médico me explicou o que tinha acontecido, mas eu não lembro nada disso. E Entendi. disseram que eu fiquei acordado até mais ou menos 3 horas da manhã. Tu ficou até quanto. Tu ficou quanto tempo no Getúlio Vargas? Porque tu falou que a ambulância demorou 1 hora pra chegar lá, chegou, te Não sei pegou e você dizer. foi pro Getúlio Vargas. Você não sabe dizer. Não sei, porque quando eu entrei para a ambulância, para o Getúlio Vargas, eu tirei meus pertences para não acontecer de sumir, né? Então eu Aham. tirei cordão, eu tirei meu relógio, o relógio que eu tava era até emprestado. Um grande amigo meu tinha deixado comigo no dia, Tu então eu tirou tirei o isso relógio chegando lá com 2 tiros e nas dei tudo. costas. Tu tirou.
Tudo? Quando tu chegou no E dei Getúlio pra minha Vargas. amiga. Aham. Tirei tudo, então fiquei ali, ó, sem saber de nada. E aí quando eu entrei pro hospital, já não deixavam mais ninguém ficar comigo ali. Entendi. Só familiar poderia ficar comigo. E a Aham. minha mãe demorou para chegar, né? E aí eu não consegui ver o horário que eu cheguei, não consegui ver o horário que eu saí de lá. Entendi. Perfeito. E quando você chegou lá no Marcílio Dias, né? Aí você ficou lá, foi o tempo, se eu não me engano, 40 e poucos dias? Fiquei quase 2 meses, mais de 40 dias. Mais de 40 dias. É, Entendi. esqueci quanto tempo. Fiquei quase 2 meses E, internado lá. entendi. E aí, nesse tempo no hospital, né? Nesse período que você ficou lá, você disse que já tinha se dado conta que perdeu o movimento no carro, né? Você já tinha percebido. Mas como é que foi essa notícia ali durante esse período? Né? O que estava passando pela tua cabeça enquanto você estava no hospital ainda? O médico falando, eu vi que você já comentou sobre isso, algumas fotos, legendas do Instagram, você fala que os médicos estavam conversando com você, te dando essas notícias. Como é que foi esse período lá no Marcílio Dias? Cara, não vou mentir, acho que é o primeiro momento, não sei se acontece com todo mundo, mas posso dizer que é uma negação positiva, porque cientificamente a minha coluna, né, a minha medula foi rompida. Então, cientificamente, eu não posso voltar a andar, não tem como voltar a andar. Ainda não existe, no mundo inteiro ainda não existe o que ser feito para poder corrigir esse dano na medula. Então, os médicos falaram, eu perguntei, né, era um hospital militar, então eu perguntei, doutor, no curto e grosso, eu vou voltar a andar? Aí ele falou, não posso dizer, mas a chance é minúscula de você voltar a andar. Aí eu perguntei, o senhor já viu outros casos assim, parecido com o meu? Ele falou, já viu um monte. Eu falei, algum desses casos, alguém já voltou a andar? Aí ele falou, não, nenhum voltou a andar. E na minha cabeça eu tinha como, beleza, eu vou ser o primeiro então. Beleza, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, vou me esforçar ao máximo e vou voltar a andar. Uhum. Então, foi aquela luta, fisioterapia todo dia e eu estudava bastante, né? A internet está aí, a gente vai estudando, eu vou aprendendo. Tudo que eu estudava me dizia que não tinha como voltar a andar, né? Mas mesmo assim eu continuei mantendo a fé ali de que eu voltaria a andar. E ainda tenho a fé que eu voltaria a andar. Só que até o momento não existe o que ser feito para corrigir minha coluna. Existem alguns estudos, né? A gente tem estudos com célula-tronco, temos um estudo também com estímulos elétricos direto, né, nos nervos abaixo da lesão. Já é um estudo até que quem fez foi, não sei se você sabe, aquele cara que era um Superman antigo, e aí ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico. O Christopher Reeve. Isso. Então, o Christopher, ele criou um instituto, né, de estudo de lesão medular, né, vamos botar assim. E o que acontece? Ele morreu, infelizmente, e não conseguiu ver o que ele criou. Ele começou os estudos, tudo, mas há pouco tempo, acho que tem 2 anos agora, foi criado, como se fosse, um aparelho que você liga fios mesmo, por dentro do seu corpo até os nervos abaixo, né, da lesão ali. E esse aparelho amplia os sinais mandados pelo cérebro e manda comando para as pernas para poder elas funcionarem. Você consegue mandar comando. Não é só isso, é um aparelhozinho pequenininho. Eles conectam os fios por cirurgia, né, nos lugares certos. E aí, esse é um estudo. Até onde eu tinha visto o estudo, eles tinham feito com 2 pessoas, né, como cobaia, né, voluntárias, um tetraplégico e um paraplégico de lesão alta. Todos os 2 conseguiram voltar a andar em pouquíssimo tempo. O tetraplégico, em menos de 6 meses, estava andando com o andador, né? Então, e aí abriram vaga para mais 33 pessoas. Acho que essas 33 pessoas estão no período agora de estudo, no caso. E também tem estudos de célula-tronco. Até aqui no Brasil mesmo a gente tem estudos de célula-tronco. E a célula-tronco, como é que funciona? Bom,
o dano em células nervosas, né, neurais, que eles chamam, são células que não se regeneram. Por exemplo, se eu cortar a minha pele, ela vai cicatrizar e vai regenerar. Se eu, sei lá, cortar meu cabelo, as células vão fazer ele crescer de novo. Aham. Quando se trata de células nervosas, elas não se regeneram. Então, a medula é feita de células nervosas, então, por grande parte. O cérebro é feito de células nervosas, por grande parte. Então, quando se tem um dano nessas células, elas não vão se regenerar, não tem cura para isso. Então, eu sofri uma lesão na medula, um corte, e a medula não vai se regenerar, porque não tem cura, né? As células nervosas não vão se curarem, né? Aham. E como é que funciona a célula-tronco? Célula-tronco é uma célula que não tem função pré-determinada. O que é isso? Ela é uma célula que ela pode aprender outras funções. Então, o estudo é que essas células-tronco assumam o lugar das células que foram danificadas. E não só na lesão medular, mas em outras partes do corpo. Por isso que a célula-tronco ela é tão estudada, porque ela pode assumir o lugar de outra parte do corpo. Então, pode ser que a pessoa não consiga recuperar o movimento do jeito que era antes, porque a célula vai aprender a função ali, mas ela não nasceu para aquela função. Sim. Mas ela vai conseguir recuperar grande parte, sim. Entendi. E por que igual a gente tem até quando a pessoa tem AVC, né? Seja ele isquêmico ou seja hemorrágico, independente do AVC. O que é isso? É uma morte de parte do cérebro, que também é feito por células nervosas, né? Então, o que é essa morte? A parte do cérebro morreu, então a função que aquela parte do cérebro fazia, ela vai deixar de fazer. Então, por isso tem gente que bate a cabeça, perde parte do cérebro e para de mexer um lado do corpo. Ou então sofre um AVC Aham. e perde uma parte do corpo. Só que com o tempo ela vai conseguindo voltar a mexer. Não sei se vocês já viram, já ficaram sabendo de pessoas que tiveram AVC, perderam os movimentos de parte do corpo, ou então ficou com o rosto Paralisado. pouco paralisado, mas com o tempo e fisioterapia ela vai voltando a ter parte desses movimentos. Por quê? A célula do cérebro regenerou? Não. Aquela parte morta ali do cérebro vai continuar morta. Só que o que acontece? O cérebro ele tem um negócio chamado neuroplasticidade. O que é isso? Outra parte do cérebro começa a se organizar para assumir a função daquela parte que morreu. Nem sempre ele consegue, mas a grande maioria das vezes ele consegue sim. Então, o que é neuroplasticidade? É a reorganização do cérebro para poder assumir a função daquela parte morta. Então, por isso que por que eu estou dizendo isso, explicando isso? Porque já me perguntaram, pô, fulano de tal bateu a cabeça, ou então sofreu um AVC e recuperou os movimentos, você também pode recuperar. Mas não é assim que funciona, porque a medula ela não é inteligente, a medula é só um fio. Uhum. Então, cortou ali, não tem cura. E o cérebro, não é que ele foi curado aquela parte, é porque outra parte do cérebro começou a assumir a função. E a ideia é que células-tronco façam isso, entendeu? Assumam a função dessa parte que morreu na coluna. Sim, cara, eu entendi, muito, muito didático, e eu fui vendo as semelhanças aí, porque no diabetes tipo 1 tem algumas coisas parecidas, né? A gente perde as células beta do corpo que produzem insulina. Isso é um erro que acontece no sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele entende que as células beta que estão no pâncreas, que produzem insulina, são células que devem ser eliminadas a todo custo. E aí o sistema imunológico vai lá e faz isso. Então, o que acontece? Ele começa a destruir as células betas e elas vão brigando para continuar, né? E chega uma hora que acaba. Todas acabam, né? Então, a gente tem uma série de estudos em relação às células-tronco, né? Inclusive, tem um estudo aqui nos Estados Unidos que está muito avançado, que tem um coroa que mora aqui, que ele está curado do diabetes tipo 1, por enquanto, só que ele está tendo que tomar alguns imunossupressores, porque o sistema imunológico ele pode reconhecer essas novas células beta, que antes eram células-tronco, e destruí-las novamente. Então,
os estudos estão rolando, a gente sabe que estudo demora, né? Só que o que me chamou a atenção foi isso. Você disse que quando começou a receber a notícia de que não era possível voltar a andar, de que o médico, por exemplo, não conhecia ninguém que conseguiu tal feito, você rapidamente pegou e falou, não, então se existir um, vai ser eu vou tentar até o final, seja na fisioterapia, seja estudando, eu vou fazer o que for, vou me esforçar para isso. Eu dizia desde o início. Opa, pode continuar depois. Não, é isso, para concluir no diabetes é parecido, porque assim que a gente descobre, parece que você já está fadado ao fracasso e ao sofrimento das complicações do diabetes. Então, você descobre e parece que automaticamente você vai perder um membro, vai cortar a perna, você vai ficar cego, porque essas são as histórias que contam, né? E foi mais ou menos como você, cara. Eu falei assim, não, comigo não vai ser. Se um dia acontecer, tudo bem, mas eu vou fazer de tudo para que não seja. E eu vou me esforçar para isso. Mas isso me admirou realmente, você comentando que desde o momento que você estava no Marcílio Dias e o médico falando que você não ia voltar a andar, isso não te desanimou. E você olhou na internet e também não viu nada inspirador na internet. Isso acontece muito com a gente e acho que com muitas outras situações. A gente coloca na internet alguma doença, algum problema e só vem coisa ruim. E mesmo assim tu seguiu firme e forte, não é isso? Eu disse desde o início, eu dizia que não era minha responsabilidade voltar a andar, entende? A minha responsabilidade era lutar e continuar tentando. A dor de não ter conseguido seria muito menor do que a vergonha de não ter tentado. Sim. Entendeu? A dor de não conseguir é menor do que a vergonha de não ter tentado. Então, o que eu dizia? Cara, eu vou tentar, vou dar meu máximo. Quem me vê, me conhece desde o início, vê que eu realmente dava meu máximo. Eu desmaiava em fisioterapia, pô. Eu caía, desmaiava, acordava e falava, vamos de novo. Terapeutas, minha mãe, todo mundo ajudando. Então, eu dava meu máximo. E por que acontecia esse desmaio na fisioterapia? Eu desenvolvi que a gente chama de hipotensão postural. O que é? Uma hipotensão, né? Hipo de baixa, né? Minha pressão abaixava muito rápido. Postural, por que postural? Quando eu levava meu corpo, a pressão, né? O sangue, tudo que ficava para baixo ali, eu acredito que não tinha força para subir assim que eu levantava o meu corpo. Ou fazia muito esforço, ou respirava, falava muito tempo, não conseguia falar por muito tempo. E aí minha pressão caía muito, ia para 9, 8, 6, eu desmaiava. Aí me deitavam, assim que me deitavam, a minha pressão ia voltando e aí eu acordava. Então eu tive o meu processo, o meu primeiro ano, eu passei praticamente todo lutando, quase que deitado. Eu não conseguia ficar sentado na cadeira muito tempo. Muito tempo que eu digo 5 minutos já era extremo para mim. Era na hora, porque é hipotensão postural. Então, eu mudei minha postura, levei meu corpo, a pressão já começa a cair na hora. Uhum. E aí, como é que a gente resolve isso? Aí, foi do mesmo jeito que eu passei a aguentar o frio, porque devido à minha lesão, meu frio aumentou muito. Já chegou o dia de eu ficar no início de 5 cobertores, e sentindo muito frio. E não sentia calor. Até hoje eu não sinto calor. Tem mais de 4 anos que eu não derrubo uma gota de suor, por causa da lesão. E eu não sinto mais o calor igual vocês sentem, sabe que tá calor. Às vezes eu até pergunto para quem tá próximo de mim, pô, tá muito calor? Porque eu começo a passar mal, né? E aí, não só a fisioterapia, para voltar a andar, mas também para recuperar essas dificuldades, né? De não conseguir ficar no calor muito tempo, porque qualquer calor que tinha, eu não sabia que estava calor, eu também passava a passar muito mal. E se eu ficasse no calor, então eu tinha que ficar em lugares frescos. E também o frio. E aí o que eu passei a fazer? Depois de um tempo, né? No início de tudo, eu passei a fazer só o que me mandavam. Não, você tem que ficar deitado. Não, você não pode ficar no calor, vai ficar passando mal, é ruim para você.
Tá com frio, se agasalha, bota esse casacão aqui, fica embaixo da coberta. Só que eu acho que foi isso que passou a me fazer mal. Nos meus primeiros meses tive alucinações de noite. Já cheguei a pegar o telefone e ligar para os outros de madrugada falando que eu estava comprando um terreno. Caraca. Então já falava que tinha gente me procurando. E eu só fui entender isso depois de um tempo, que é porque eu não estava fazendo as coisas do jeito que eu estava acostumado a fazer. Até que eu decidi, não, eu vou dar meu máximo mesmo, e se tiver algum problema eu vou resolver depois. Bem militar mesmo. Sim. Foi aí que eu comecei, não, é fisioterapia, vou desmaiar e vou voltar. Se tiver que desmaiar, eu desmaio e volto. E aí eu passava mal no calor, no sol. Eu passei a ficar sentado na cadeira embaixo do sol, passando mal todo dia, até meu corpo começar a aguentar. Era frio, tava frio, até brincava com a minha mãe. Tava um frio do caramba e eu só de shortinho, sem camisa, né, no inverno. Mas Alexandre, tá muito frio. Eu falei, tô treinando de noite, de madrugada, dormir. Porque era isso, era o meu limite. Eu só vou passar do meu limite se eu chegar no meu limite. Se eu ficar sempre me agasalhando, sempre fugindo do sol, sempre deitado, eu não vou chegar no meu limite e não vou ultrapassar ele. Até no hospital mesmo. Minha luta começou no hospital como? Quando eu acordei no hospital, eu não mexia meus braços. Eu não tinha o movimento dos meus braços. Quando a medula recebe uma pancada, assim, muito forte, existe um negócio que a gente chama de choque medular. O que é isso? A medula, ela incha ali naquela área, né? Ela incha e fica ali quase que sendo estrangulada ali dentro das suas vértebras ali no canal medular. Então, toda essa área que ela está ali inchada, para de funcionar também, né, e a minha T3 é a última vértebra até começar a pegar nos braços. Né? Eu sofri a lesão na T3. É a última vértebra até começar a danificar os braços. Então, quando teve o choque medular, quando a medula inchou, passou a afetar essa parte dos braços. Mas isso pode ser visto nos exames de imagem, né? Na tomografia. E aí o médico falou, não, os seus braços você vai voltar, vai recuperar. É só por causa desse choque medular mesmo. Mas as suas pernas é quase impossível. Aí eu falei, bom, se os meus braços só estão fracos, então é só começar a treinar. E aí meus amigos levaram para mim peso de academia de 1 quilo, 1 quilo. Escondido, pô. Eu treinava de madrugada no hospital, pô. Tem vídeo meu na internet, eu de madrugada treinando no hospital com peso de 1 quilo. E 1 quilo para mim parecia 10 quilos, mano. Eu não conseguia escovar meu próprio dente, cara. É. De tão fraco que eu tava. Entendi. E aí foi isso. A luta, mesmo sabendo que tudo em volta dizia que eu não voltaria a andar e não conseguia fazer um monte de coisas que eu faço hoje, né? Você já deve ter visto, a gente vai falar daqui a pouco. Eu lutava para voltar a andar, ainda luto para voltar a andar. Eu costumo dizer que eu tenho dois caminhos, eu sigo por dois caminhos, aprendi a seguir dois caminhos. Eu luto para voltar a andar e luto para ter uma vida da melhor forma possível na cadeira de roda. Então, eu ainda não consegui voltar a andar. Vamos ver, os estudos estão acontecendo, coisas que a gente ainda nem está sabendo às vezes. Às vezes amanhã eu acordo e tenho uma notícia boa. Mas aí até isso acontecer, como é que tá a minha vida na cadeira de roda? Vou ficar parado, me lamentando? Não, vamos tirar o melhor do pior. O que eu posso fazer? O que a cadeira de roda pode trazer para mim? O que tudo isso que aconteceu pode trazer para mim? Porque tudo tem permissão divina, eu acredito muito em Deus. Então tudo não foge aos cuidados de Deus. Alexandre, você está dizendo que Deus decidiu que você levaria os tiros. Deus decidiu que os rapazes roubariam o carro e iriam até você e acertariam você. Não é isso. Eu não tenho sabedoria, né, conhecimento para dizer que foi ação de Deus. Deus escolheu isso. Não, eu quero que ele leve um tiro. Mas eu tenho plena certeza absoluta de que Deus é muito bom em pegar algo ruim e transformar em algo bom. A gente tem diversas histórias aí pelo mundo, não só na Bíblia, mas fora da Bíblia também. Histórias em que pessoas pegaram algo que era muito ruim e conseguiram transformar em algo muito bom. Certo? Então, o que eu posso tirar de bom disso?
tipo, no mundo tereis aflições, né? A gente estava até falando sobre isso no início aí. Sim. No mundo tereis aflições. Aqui não é o céu, né? Coisas ruins acontecem aqui com pessoas boas, com pessoas más, com seres humanos, com os animais. Acontecem, as coisas vão acontecer, né? Sim. Mas é isso. Como a gente vai reagir diante dessas situações? Claro que a gente fica chateado com algumas coisas, claro, pô. Claro que a gente fica decepcionado, fica, os sentimentos vêm, a gente não consegue controlar às vezes os sentimentos. Mas como é que vai ser sua reação daí para frente? Às vezes aquilo ali pode abrir portas para você que você nem imaginava. A cadeira de rodas hoje para mim já abriu portas que eu nem imaginava, pô. Aham. Entendeu? Sim, sim. Pô, É, e é incrível o poder de Deus nessas situações. Se você escolher, não, eu não quero me lamentar. Eu quero ver o que eu vou conseguir fazer com isso aqui. Não, é só uma decisão que você precisa tomar, cara. cara, surreal. Você comentou aí muita coisa e é isso, cara. Tu é um testemunho de vida que tá aí pra provar, né? Que o sofrimento ele existe, né? Deus permite, é um mistério, mas eu sei que Deus sempre permite um mal para que a gente possa colher um bem, né? Então, às vezes a gente fica tentando interpretar aí esse tipo de acontecimento, né? E é maneiro ver que você tem uma visão muito realista da coisa. Esses dias, cara, isso acontece muito, né? Mas foi recente agora, uma mulher descobriu câncer e, e ela estava assim, naturalmente sofrendo muito, né? Como você disse, esses sentimentos, eles são inevitáveis, mas eles precisam ter um lugar dentro da gente, né? Eles têm o seu devido lugar. Uhum, E, e ela estava se perguntando, que Deus é esse? Sabe? Colocando Deus à uhum. prova. Que tipo de Deus é esse? Eu sou uma pessoa, ela se julgava uma pessoa boa, por que eu vou ter câncer, sabe? E aí a gente vê com esse tipo de pensamento que eu acho até muitas das vezes imaturo, sabe? Ah, por que não acontece uma coisa ruim com as pessoas ruins, né? Tem um monte de bandido por aí, tem um Já monte me de gente falaram ruim, muito isso. né? Eu desenvolvi até uma resposta para isso, educativa, né? Porque já me falaram muito isso, principalmente no início. O pessoal me pergunta qual foi a coisa mais difícil nessa vida nova. Eu sempre falo, sempre vou falar. A parte mais difícil foi fazer todo mundo à minha volta, né? Acreditar que eu ficaria bem, independente do que acontecesse. Porque quando acontece algo assim, é muito pior para as pessoas que nos amam do que para a gente. Então, eu tava ali na cama, eu não mexia meus braços, pô, no início. Então, a minha família olhava para mim, meus amigos, e falavam, caramba, o Alexandre era fuzileiro naval, fazia tudo quanto é tipo de esporte, e agora a vida dele acabou. Um cara que não fazia nada de errado, um cara que era bom, era do bem. Por que essas coisas não acontecem com pessoas que são ruins? E aí eu pensei muito, durante muito tempo eu fiquei pensando muito sobre isso. Falei, cara, realmente, por que as coisas acontecem? Que tipo de resposta eu posso dar para isso? Eu não tenho resposta para isso. Eu sei que as coisas vão acontecer com todo mundo. O mundo teria as aflições. Mas essa não é a resposta que dá sentido, né? Essa já é uma resposta fria. As pessoas não querem ouvir isso. E aí foi quando que eu recebia isso no meu coração de que se as coisas ruins, né? Por exemplo, se isso acontecesse, uma pessoa ruim, com um bandido, com um traficante, seja lá quem fosse, não teria impactado de forma positiva hoje, né? De forma positiva, tanta gente quanto impactou devido ter sido com alguém que não era ruim, entende? Então, Sim. eu, sendo uma pessoa boa, ajudo os outros, não faço coisa errada, aconteceu isso comigo. E aí, olha quanta gente não pode falar, ah, bem feito, merecia. Que é o que falam quando acontece com alguém que está no caminho errado, né? Então, hoje, graças a isso, as pessoas não podem falar isso, né? Elas se sensibilizam com a minha história. E aí, se sensibilizando com a minha história, eu tenho a responsabilidade, não só a oportunidade, mas a responsabilidade de trazer algo educativo para essa pessoa.
seja espiritualmente, seja intelectualmente ou de forma física. Eu recebo diversas perguntas no Instagram de pessoas que sofreram lesão também, né? Perguntam como fazem isso, como eu entro no carro, como é que você fez com a questão urinária, como é que você faz para poder trabalhar, que hoje eu trabalho também. Aham. Já pulei de paraquedas, já fiz curso de mergulho com cilindro, já fiquei lá mais de 20 minutos embaixo d'água lá no fundo. Então, já andei de helicóptero aí esses dias. Faço coisas que ninguém diria que eu faria, né? Na verdade, faço coisas que muita gente que não está na cadeira de roda não faz, né? Quanta gente Sim. eu dirijo, tenho meu próprio carro, vou na academia todo dia, malho bastante. Então, Dá pra ver a tua carcaça aí evoluindo. Não para de pô, crescer, pô. Mas, pô, sensacional você ter falado isso, porque é justamente esse mistério de Deus que parece que o sofrimento ele tá intrínseco à vida humana, né, cara? Parece que ele nos acompanha, vai lado a lado com a gente e, e a gente observa isso de uma forma madura e a gente vê a verdade de Deus na vida de cada pessoa. Você está falando que essa tua conclusão de por que isso aconteceu comigo é sensacional. Porque se acontece algo ruim com uma pessoa ruim, como você falou, os frutos também serão ruins. Porque vai ter gente falando bem feito, merecia. Então, vai só desencadeando o sentimento ruim. Então, não funciona pra nada. Acaba que só piora as coisas. Mas eu acho que só Deus consegue permitir um mal e extrair um bem. E isso fica claro aí na tua vida, né? No teu testemunho. Porque você vê que você é uma videira, né, que gera frutos, e isso é bíblico, né? Então a gente sabe que mesmo a videira que gera frutos, ela é podada. Então, de alguma forma, às vezes a gente vê que até o justo sofre. Até o justo que está gerando frutos, né? Ele também, de vez em quando, precisa ser podado para gerar mais frutos. Então, eu não tenho dúvida que você é um exemplo claro disso, né? E é isso que a gente busca. Então, enxergar o sofrimento que está presente na vida humana não tem jeito, de uma forma madura, de uma forma realista, é quando a gente começa a viver esse sofrimento, essa cruz que a gente precisa carregar, quando a gente abraça essa cruz e começa a entender como a gente vai se fortalecer. E a outra opção de viver esse sofrimento é começar a se asfixiar, começar a murmurar, começar a reclamar, começar a colocar Deus à prova. E é muito perigoso estar numa situação dessa, né? Onde a gente está sempre não sabendo lidar com esse tipo de sofrimento de forma imatura, ou colocando Deus à prova, ou reclamando, ou murmurando. E assim, nas coisas mais simples do dia a dia. Então, quando eu tava pensando aqui no nesse nosso podcast, eu tava pensando assim, cara, o Alexandre, ele complica a vida de muita gente, irmão. que é Porque, isso? porque, cara, a gente vê, assim, tanta gente aí com uma vida relativamente boa, mas decide ir pelo lado da reclamação. As pessoas ficam com preguiça, as pessoas gostam de viver problemas, as pessoas reclamam da vida assim demasiadamente. E aí, se vê um vídeo teu no Instagram, e tu já complica a vida dessa pessoa. Porque tem gente que vive dando migué pra si mesmo, sabe? A vida inteira com preguiça, a vida inteira reclamando, a vida inteira murmurando, a vida inteira achando que a vida tinha que ser diferente. Por exemplo, a vida material, né? O olhar materialista. Não, eu tinha que ter mais dinheiro, não, eu tinha que viver em tal lugar. E a gente sabe que isso tudo não leva a nada, né? Se a gente não entender que existe uma cruz, que a gente precisa abraçar essa cruz e viver da melhor forma possível. E você estava comentando aí, cara, me fala dessas paradas que você tá fazendo aí de esporte, como é que é isso? Por exemplo, pular de paraquedas, como é que foi pular de paraquedas sem ter o movimento das pernas? Então, irmão, eu decidi começar a fazer. Como é que eu vou explicar? Devido a essa minha percepção, né, de eu tenho que tirar o melhor do pior, então como é que eu posso incentivar outras pessoas? Surgiu em mim uma luta, duas lutas, né? Uma luta que é pelo lado de política pública, né? Então, que é
questão de qualquer lugar que eu vou, 99% não tem acessibilidade. Beleza, então tem que dar um jeito para melhorar isso, para as outras pessoas também conseguirem acessar. E a minha outra luta é para que as pessoas que não têm deficiência passem a se como é que eu vou dizer? Eu entendi. A ficar comum para elas ter pessoas com deficiência no meio delas. Então é como se eu tivesse, o meu desejo é fazer uma ponte. Como é isso? Eu quero que as pessoas com deficiência saiam de casa, porque elas não saem de casa, não saem de casa, devido à falta de acessibilidade, devido à dificuldade do dia a dia, que é realmente muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, eu quero de alguma forma ajudar elas a saírem de casa, incentivando e dando jeito para mudar o mundo aqui fora. E também quero que as pessoas sem deficiência se acostumem a ter pessoas com deficiência no meio delas. Como é que eu faço isso? Né? Hoje eu trabalho na prefeitura, sou o primeiro coordenador de projetos de inclusão da minha cidade. Não existia nada voltado para pessoa com deficiência na minha cidade. Eu até recebo mensagens das pessoas no Instagram falando: queria que aqui na minha cidade tivesse alguma coisa para pessoa com deficiência. Eu sempre respondo: bom, talvez seja você essa pessoa que vai iniciar isso. Porque aqui na minha cidade não tinha antes da minha existência aqui. Uhum. Então, e não foi um pedido meu, foi assim, as pessoas foram me conhecendo, e aí o prefeito me conheceu através de um amigo meu, o Gil Torres. O prefeito foi na minha casa me conhecer, depois o prefeito voltou outro dia na minha casa e decidiu criar uma subsecretaria da pessoa com deficiência no meu município. E aí foi criada essa subsecretaria. Então, olha aí já os frutos vindo, né? O que de melhor você pode tirar do pior que está acontecendo? Talvez se eu não tivesse na cadeira de roda, muitas outras pessoas iam estar sofrendo. Né? Eu não tinha noção, mas em Itaguaí tem mais de 23 mil pessoas com deficiência. Nossa, Dados gente. do IBGE. E eu nunca vi ninguém. Eu só vejo pessoa com deficiência quando eu me olho no espelho. Eu nunca tinha visto ninguém. E hoje, lá na subsecretaria, além de atender de forma indireta outras pessoas, né, dando acesso assim no plural, a gente já atendeu diretamente, assim, a nossa equipe, né, da subsecretaria, já atendeu assim diretamente, de olhar para a pessoa, de ter contato assim com a pessoa, fisicamente, mais de 500 pessoas. Nossa. Tenho mais de 500 cadastros lá. Falei, caraca, mais de 500 pessoas. E eu nunca tinha visto ninguém. Quando eu comecei na academia, a academia não tinha acessibilidade para mim. Na verdade, eu comecei malhando em casa sozinho, porque nenhuma academia na minha cidade dava para eu entrar com a cadeira de roda. Ou era roleta, ou era segundo andar, ou era porta de vidro. Até que abriu uma academia nova, onde era só um degrau bem alto, mas era só um degrau e subia. Eu chegava lá na academia e pedi o pessoal para... Eu nunca pedi o pessoal para fazer rampa nem nada. Só pedi o pessoal para poder me ajudar puxando a cadeira de roda para cima. E aí lá dentro eu me virava. E aí 3 meses depois, mais ou menos 3 meses depois, eu indo ali direto pedindo pro pessoal. Cheguei lá, tinha uma rampa, o pessoal me esperando, fizeram uma rampa para mim na academia. Aí hoje a academia tem rampa em várias partes da academia de acesso. Tem banheiro adaptado, não tinha banheiro adaptado, foi criado outro banheiro adaptado. Então, são movimentos que acontecem por quê? Porque as pessoas vão se acostumando a pessoa com deficiência no meio delas. O que eu estou querendo dizer? Não foi maldade o cara da academia não ter feito acessibilidade. É só que ele não pensou, pô, que um cadeirante ia na academia. Eu sou o primeiro cadeirante que foi numa academia na minha cidade. Talvez ele nunca tinha tempo. Então, só quando ele passou a ver uma pessoa com deficiência indo até o estabelecimento dele, ele passou a pensar: caramba, preciso fazer uma adaptação para isso aqui. Não me liguei nisso, esqueci disso. Entendeu? E hoje já tem 2 academias com acessibilidade em Itaguaí. Na segunda também, quando eu cheguei lá não tinha acessibilidade, pedi o pessoal para me ajudar a puxar na calçada. E aí criaram uma rampa na calçada para mim. Então quando eu passo a fazer coisas que não são normais para uma pessoa com deficiência fazer, que é pular de paraquedas, ir para academia, fazer o curso de mergulho com cilindro, né, de respiração, andar de helicóptero,
sair com os amigos, que às vezes coisas simples para todo mundo, para a gente passa a ser coisas muito difíceis, né? De sair, vou dar uma volta com os amigos em algum lugar, vou no restaurante, e passar a fazer isso tornou as pessoas que são próximas a mim, né, meus amigos, acostumados com a pessoa com deficiência. O que eu estou querendo dizer? Muitos deles, eles olham para mim, olham para mim e até esquecem que eu estou na cadeira de roda. Aham. E é normal isso acontecer, porque acostumou. Eu costumo até usar dois exemplos. Eu quero até explicar bem esse exemplo, para que não me entendam errado, que é a luta dos negros e a luta das mulheres. Eu não estou querendo dizer toda a dificuldade, toda a dor que eles passaram. Com certeza, não tem como comparar a dor da luta das pessoas negras, né, e das mulheres com a luta da pessoa com deficiência. Eu, Alexandre, digo que não tem comparação a essa luta. Se alguma outra pessoa possa dizer de alguma forma que existe, aí ela tem a explicação dela. Eu acredito que não há, né? Mas onde eu quero chegar? Por que eu quero tirar esses dois exemplos? As pessoas negras, né, se a gente pegar antigamente, né, no tempo do período dos escravos, né, da escravidão, os negros só queriam parar de apanhar, mano. Só queriam parar de ser escravizados, entende? Quando que eles imaginariam que teriam pessoas negras no poder de países? Pô? O Obama era presidente dos Estados Unidos aí até há pouco tempo. Sim. O cara negro. Quando que um escravo pensaria que a luta que ele estava tendo lá, né, a luta dos escravos para poder mudar essas coisas? Tivemos aí Zumbi dos Palmares, tivemos aí outras pessoas que lutaram para acabar com essa escravidão, né? Princesa Isabel aí, que assinou tudo. Cada um foi tendo dando uma ajuda nessa luta. Mas quando que essas pessoas lá atrás pensariam que um dia teria negros no poder de países tão poderosos quanto os Estados Unidos? Uhum. As mulheres também. Mano, antigamente as mulheres não saíam de casa, não trabalhavam, as mulheres não votavam. Então as mulheres começaram a luta para elas poderem votar. Quando que mulheres antigamente pensariam que teria mulheres também no poder de países, né? Tivemos a Dilma aqui, tem mulher em presidência de outros países. Então, o que eu estou querendo chegar? Talvez hoje, eu, Alexandre, ou outras pessoas que também lutam por isso, não tenhamos noção do que vai acontecer daqui a 100 anos, 200 anos, que aconteceu devido a esse início que teve de pessoas atrás, né? Hoje estou aqui, mas eu estou apoiado. Tenho até uma frase de um grande homem que diz que ele chegou onde está apoiado nos ombros de gigantes. O que ele queria dizer com isso? E hoje eu estou aqui, todo esse estudo que eu fiz, tudo isso que eu tenho para dizer aqui hoje, foi graças a pessoas lá atrás que iniciaram essa luta primeiro. E talvez eles não tenham noção de como vai estar daqui um futuro um pouco distante. É até o que eu chamo de... Eu falo bastante, né? Isso também não é meu, não foi eu que criei, sobre plantar tâmaras, né? Tem uma analogia sobre plantar tâmaras. A gente escuta muito que a gente colhe o que a gente planta. E é verdade, a gente colhe o que a gente planta. Mas às vezes a gente nem chega a colher o que nós plantamos. Essa é a analogia sobre plantar tâmaras. O que quer dizer? A tâmara, ela leva de 80 a 120 anos para começar a dar frutos. Tâmara é uma planta, é uma árvore muito grande, dá muito em áreas desertas e tal. E ela leva de 80 a 120 anos para começar a dar frutos. Sim. Então, a pessoa que plantou tâmara, muito provavelmente, ela não vai colher a tâmara que ela plantou. Ela faz isso para um bem futuro. É um ato de solidariedade, realmente. Então, hoje eu estou aqui, né, nessas lutas, tanto para as pessoas sem deficiência se acostumarem com a pessoa com deficiência no seu meio, quanto para pessoas com deficiência passarem a sair de casa, passarem a viver o mundo aqui, mesmo com as dificuldades, porque eu acredito que eu esteja continuando, né, a plantação dessas tâmaras que foi feita há um tempo atrás, que eu talvez não colha esses frutos,
Mas alguém lá no futuro distante vai colher frutos que com certeza vai ser primordial lá, né? Vai ser essencial para uma vida completamente diferente. Cara, é sensacional aí essa analogia. Eu entendi bem o que você quis falar e eu acho que é um ótimo ponto de vista, né? A gente entender que a gente pode estar fazendo coisa aqui para mudar o curso da história de muita gente, né? E às vezes a gente nem imagina, a gente nem consegue dar essa devida proporção. E é isso que eu admiro, cara, na tua vida e nas tuas atitudes, porque você mesmo falou, você foi lá na academia, não tinha acessibilidade para você. Mas você sabe que o dono da academia não fez isso por mal. Você sabe que não faz sentido você, por exemplo, reclamar com o dono da academia, É protestar, ou então chegar lá na perigoso. frente, ou então chegar lá na frente da academia e fazer um cartaz. E aí, e assim, você não chama os cadeirantes para saírem de casa para fazer uma passeata com cartaz e tal. Você chama eles para saírem de casa para participarem da sociedade e você faz isso para conquistar o espaço. E esse teu olhar de saber que as pessoas não fazem por mal, isso é incrível, mano. E isso é difícil da gente encontrar hoje em dia, porque É, as pessoas se sentem ofendidas, né, por qualquer coisa, estão se sentindo ofendidas por qualquer coisa. E você, numa cadeira de rodas, quando tu sabe que alguém não sabe lidar com isso, né, com o fato de você estar numa cadeira de roda e que às vezes isso não te impede de fazer milhares de coisas. Isso acontece muito no meio do diabetes tipo 1 também, bem menos eu acredito eu, mas acontece. Por exemplo, teve uma criança que não pôde andar de montanha-russa num parque de diversão porque ela estava com sensor de glicemia no braço. E assim, você sabe que quando isso acontece contigo, se for por mal ou não, isso não vai mudar nada pra você. Na verdade, você transforma isso tudo em algo bom e você transforma a vida das pessoas que não têm deficiência e você, acaba, pô, acaba virando um vício essa positividade. E aí existe também, por exemplo, pegando esse exemplo rápido aqui da academia. O cara da academia pode ter feito por maldade? Pode. Que tipo de maldade? Ah, vou gastar dinheiro criando um banheiro, vou gastar dinheiro criando rampa, se não vai ter cadeirante aqui, pô. Entende? E de certa forma, ele pensou isso porque as pessoas não começaram a fazer um trabalho antes de saírem para poder desbravar as dificuldades. Então ele pode ter tido esse pensamento ruim, né? De maldade. Que também mudaria se ele passasse a ver um cadeirante começando a ir na academia. Ou ele pode ter tido o pensamento de só não se ligou nisso. Também pelo fato de não ter visto pessoas com deficiência sim, querendo ir na academia. E também o pensamento dele também mudaria passando a ver uma pessoa com deficiência indo na academia dele. Então, das duas formas, a atitude mudaria, né? O pensamento. E sim, aí eu costumo fazer isso. Eu pego o lado positivo disso, né? Então eu tento pensar na forma positiva, para que eu não deixe o ódio entrar no meu coração. Entende? Isso aí é uma coisa pessoal minha. Eu não gosto que o ódio comece a entrar no coração. Existem momentos em que eu tenho que ser pulso firme. Existem momentos em que eu tenho que brigar. Eu até fiz uma postagem sobre isso esses dias. Mas existem momentos para uma coisa, existem momentos para outra coisa. Estou saindo com meus amigos, fui para um restaurante. Aí é discernimento, é sabedoria sua. Cheguei no restaurante, a mesa, 90% do restaurante que eu vou, a minha cadeira não consegue entrar embaixo da mesa, né? Então tem que comer de lado, né? uhum, Beleza, eu já sei disso quando eu vou sair de casa. Que a chance é de 90% de eu chegar no restaurante e ter que comer de lado. Se eu ficar criando problema, eu vou de encontro à missão que eu escolhi para mim, que é de fazer as pessoas se acostumarem com a pessoa com deficiência. Por quê? Ah, esse restaurante aqui não sabe que tem que ter uma mesa acessível, não sabe. Os seus próprios amigos, até as pessoas à sua volta, passam a não querer mais te chamar, não por maldade, mas porque acha que você vai estar incomodado com o lugar. Então eles pensam, pô, aquele lugar lá não vai dar para Alexandre, não, melhor nem chamar ele para ele não ficar chateado. Entende? Então, se eu quero que as pessoas estejam acostumadas, se eu quero que as pessoas passem a ver uma pessoa com deficiência nos lugares, eu tenho que ter essa sabedoria, né, de não ficar criando problema à toa. sim, e é o que mais acontece, cara, na vida de todo mundo, cara, na vida de todo mundo, qualquer pessoa comum.
a gente vê que em certas ocasiões as pessoas sabem que existe problema, sabem que vai dar ruim e as pessoas não evitam isso. As pessoas continuam, parece que buscando o problema ou reclamando do mesmo problema. Então, tipo assim, no diabetes tipo 1 a gente aprende isso, querendo ou não, o diabetes tipo 1 é uma doença crônica que não tem cura. E assim, eu E preciso. exige uma disciplina enorme, né? Porque tem que ficar controlando ali. Sim, Não pode comer muito, aí a diabetes vai dar fome, não é isso? Não tem um. sim, Parece que ela, se estiver muito baixa, ela te dá fome. Aí só que você também não pode comer muito, porque vai subir muito. Não tem um negócio assim? Explica sim. pra mim. Eu postei um vídeo esses dias porque a gente tem que manter a glicemia no ponto certo, né? Só que tem hora que ela baixa demais. Aí é a hora que parece que a gente vai morrer, que é a hora da hipoglicemia. E aí dá muita fome, muita fome. Aí a gente come alguma coisa doce, só que é pra comer só um pouquinho, entendeu? Pra ela voltar pro patamar legal. Só que como a gente tá com uma fome súbita, a gente come. É difícil controlar, é punk. E aí a gente acaba comendo mais do que deveria. E ela vai lá pra cima, vai lá para cima. Passa do patamar onde era pra estar. Aí a gente aplica insulina, toma uma injeção de insulina pra voltar. Só que aí fica mais difícil de calcular essa quantidade de insulina. Aí acaba tomando insulina demais. Aí a glicemia Faz mal a desce insulina e vai também? pra hipoglicemia. Hã? Chega a fazer mal o consumo de insulina? Assim? Não, não faz mal, não faz mal. Mas quando você toma bastante insulina, tem boa chance de você ganhar peso. Porque você está comendo muito carboidrato, né? E aí você vai acabar ganhando peso. Né? Mas não é a insulina, é o que você está comendo que pode te levar pro sobrepeso. Mas, então, cara, concluindo o que você tava falando, você falou uma parada muito maneira. Tipo assim, eu tô saindo de casa e eu sei que o restaurante não vai ter uma mesa adequada. Eu sei disso, então eu já tô preparado pra isso. E eu vou lá por conta do meu propósito. Eu não vou, eu vou ficar longe do mal, eu vou ficar longe do ódio, eu vou ficar longe da reclamação, eu vou ficar longe da murmuração. Eu não vou chegar lá pra chamar o gerente pra reclamar e tal, não sei o que não tem. Não, porque isso não. Você já sabe que isso não vai edificar em nada, né? Então, por exemplo, o caso da doença crônica, por exemplo, do diabetes tipo 1, que a gente sabe que não tem cura, a gente fica acompanhando, mas como eu já falei, a gente tem que viver um dia após o outro, como você faz também, tá sempre pesquisando, vendo os estudos avançarem, mas você sabe que tem outras coisas a se fazer também e não dá para ficar só sonhando com isso, né? Acompanhar é importante. E aí eu costumo lembrar sempre de fazer uma analogia com uma dívida. Por exemplo, uma dívida financeira. Tem pessoas que acabam se envolvendo com uma dívida financeira muito grande e não tem como resolver. Porque cresceu muito, cresceu demais. E aí a pessoa tenta ficar longe desse problema. Só que quanto mais a pessoa se afasta desse problema, finge que ele não existe, mais que piora a coisa. Então a pessoa tem que ir lá e enfrentar, né? E aí tem gente que vai lá, faz parcela essa dívida, começa a pagar, mas todo mês que ela tá pagando, ela tá reclamando. Ela tá lamentando que esse dinheiro poderia estar indo para outro lugar, poderia ser a parcela de um carro. E aí ela fica, assim, tentando resolver o problema, mas se consumindo, sabe? Se asfixiando, reclamando e reclamando e reclamando. E, sim, esse não é o caminho, a gente já sabe que não é o caminho. E isso precisa ser trabalhado. Então, assim, a gente sabe que tem alguns lugares, tem relacionamentos que são problemáticos também e a gente não evita. Então, em todos os âmbitos aí que a gente tem do ser humano, a gente vê esse tipo de situação como você enfrenta, por exemplo, na deficiência física. E o que eu queria te perguntar, que tu acabou citando aí, é em relação à questão urinária. Como é que funciona isso? Então, devido a gente não conseguir mandar comando para o cérebro, do cérebro para o corpo, quando a gente normalmente, né, não tem deficiência e quer urinar, a gente sabe que está apertado, né, sabe que está com vontade no banheiro, vai até o banheiro e manda o comando. Agora dá o sinal para o cérebro, pode urinar. Como eu não consigo fazer essa comunicação, né, do cérebro com parte do meu corpo, aí hoje eu consigo saber quando eu tô com vontade de ir no banheiro, urinar, né? Quando eu tô com a bexiga cheia.
ser humano, normalmente, entre 300 ml, ele começa a sentir vontade de ir no banheiro, 300 ml de urina. E aí a gente, porque a urina vai para a bexiga. O que é a bexiga? A bexiga é realmente uma bexiga, ela é elástica. Ela vai expandindo. Aham. A bexiga ela vai fazendo isso aqui, vai enchendo de urina e vai expandindo. Até que chega um momento que ela não quer mais expandir. Ou por alguma deficiência sua, não precisa ser perder o movimento ou ter alguma deficiência física assim, para poder ter problema na bexiga. Tem pessoas que andam normalmente, que ninguém imagina que aquela pessoa tem uma deficiência na bexiga. E aí como funciona? Existia uma sonda, acho que eu tenho aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Tá. E aí, gente, o bate-papo tá rolando. Ele foi mostrar, pegar a sonda ali. Só aqui rapidinho. Ah, já foi. E aí a gente tem que pagar para urinar, infelizmente. Entendi. E aí a É um gente banheiro compra, pago. é possível, é possível conseguir também na prefeitura, dependendo da situação da pessoa, da situação financeira. Então aí eu compro, deixa eu chegar perto da. Entendi. A gente chama de, essa aqui é uma sonda de alívio. Eu não fico com nada no meu corpo. É completamente normal o meu corpo. E aí eu senti vontade de ir no banheiro, né? A minha urina, ela desce para minha bexiga normalmente. Se a minha bexiga estiver boa, ela tem essa elasticidade e essa elasticidade vai fazendo com que ela aguente a quantidade que der de urina. Aham. Então tem gente que tem a bexiga reduzida e consegue só 300 ml de urina. Aí tem gente que tem uma elasticidade maior e consegue alcançar 700 ml de urina. Eu acho que a E minha aí, não é muito elástica, não. geralmente pessoas normais, nessa média de 300, 400, acho que até 500 ml, segurando muito. Eu fiz um treino também meu para poder aguentar o máximo possível, tá, de urina na minha bexiga. Aham. Então, eu já cheguei a tirar quase 1 litro de urina de uma vez só. Então, Não é mas, indicado, não é indicado, não façam isso. entendi. Mas tem como, então, aumentar a elasticidade? É porque é realmente uma bexiga, como se fosse uma bola de encher. Sim, mas eu imaginei que fosse uma elasticidade só. Não, Um máximo então, só. vamos tentar imaginar uma bola mesmo de aniversário. A primeira vez que a gente enche ela enche uma pressão maior, é mais difícil. Depois de não sei quantas vezes ela encheia, ou Vai dela ficar. ficar cheia há muito tempo, a gente consegue encher ela mais fácil. Entendi. Por quê? Porque ela ganhou essa elasticidade. Como funciona? Eu, Alexandre, né? Aí eu tomo um remédio, um comprimido, a maioria dos cadeirantes tomam. Não vou falar o nome do remédio porque é para deixar o médico dizer. Mas é comum, para poder aguentar a urina no corpo, para não deixar vazar, para Aham. eu não urinar nas calças. É porque eu não uso fralda, não uso nada. Então, mas ele tem um limite, esse remédio. O seu corpo tem que, a bexiga tem que realmente ganhar essa elasticidade. Entendi. E aí eu vou realmente forçando o meu corpo. Eu sei que eu quero ir no banheiro, mas eu vou aguentar mais um pouco. Vou aguentar mais um pouco. E aí, por eu estar aguentando mais um pouco, vai enchendo mais de urina. Vai enchendo mais de urina. E aí vai aumentando a bexiga. Aham. Isso é para ser feito com indicação médica. O médico que vai dizer se você tem que aumentar a elasticidade da bexiga ou não. Eles usam até, tem medicamentos para isso, aplicáveis, né? Tem Botox, que aplica nas bexigas, tem vários. Tem problemas com bexiga neurogênica. E aí o médico E vai orientar melhor. o que que tu No meu sente caso, quando você sabe o que que é ir ao banheiro? quando eu sei que eu estou muito. Eu começo a sentir desconforto. Começo a sentir desconforto, eu sei que eu quero ir no banheiro. Quando eu estou muito apertado para ir no banheiro, aí começa a haver reações mais fortes. A pressão sobe um pouco, então eu consigo sentir quando a minha pressão está subindo. Pressão mesmo, igual a gente Aham. mede pressão no corpo, a minha pressão sobe um pouco. Acho que por isso que quando as pessoas estão com pressão alta, elas tomam diurético, né? Hum, Alguns remédios são diuréticos. Acho que abaixa a pressão mais rápido quando a pessoa tira a urina, né? Vai no banheiro. E aí eu começo a sentir a pressão aqui. Eu, Alexandre, ainda consigo aguentar mais um pouco.
Chega um momento que eu começo a sentir meu corpo quente. Isso aqui meu fica quente e aqui começa a ficar vermelho meu. É tipo, eu sei que é o meu estágio final. Se eu não for no banheiro logo, eu vou urinar nas calças. E aí Aham. como é que eu faço quando eu vou no banheiro? Isso aqui que é descartável, ó, Sim. eu uso um gel lubrificante e aí eu passo isso aqui por dentro do canal da uretra, né? Por dentro Entendi. do pênis mesmo. Entendi. Aí abre a tampinha que tem aqui e a urina sai. Quando acaba de sair a urina, eu tiro, jogo fora e vou pra vida. Saquei, saquei. E. E o número 2, como é que é? Número 2 é um pouquinho mais complicado, porque aí o corpo da pessoa que vai acostumar. Tipo, eu sou acostumado a quando eu vou tomar banho. Você vai acostumar seu corpo. Quando eu vou tomar banho, né, tem alguns dias, né? Eu geralmente vou 2 vezes na semana no banheiro fazer o número 2. Aham. E aí, quando eu vou tomar banho, eu já sem roupa, claro, eu começo a fazer massagem no meu corpo. Tem uma massagem giratória e a gente vai expulsando, né? Mas isso porque a minha lesão é muito alta, então eu não tenho essa contração do abdômen. Existem pessoas que têm a lesão bem baixa e conseguem contrair o abdômen. E aí ela consegue fazer o número Expulsar. 2 sem precisar fazer massagem e tal. Entendi, entendi. E também tem a questão da sexual, a questão sexual, que muita gente pergunta e a grande maioria tem vergonha de perguntar. Ah, o cadeirante consegue ter relação sexual? Consegue, sim. Deus é perfeito. E quando a gente corta essa comunicação, porque o que no direto, para a gente não consumir muito tempo, depois eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso. As pessoas não Mas querem saber se a gente pode ficar à pode ter vontade. relação sexual. Pode ficar à vontade que é um tema importante. Então, as pessoas não querem saber se a gente consegue ter relação sexual. E Aham. relação sexual é várias coisas. Eu posso com a masturbação, com o sexo oral, diversas formas. As pessoas querem saber se eu consigo ter ereção. Aham. Então, para encurtar, aí sim, consigo ter ereção. Como é que funciona? Deus é perfeito, muito bom. E cortou, houve esse corte da comunicação. Meu cérebro com a parte de baixo do corpo. Certo? Sim. Beleza. Então, eu perco o que a gente chama de ereção psicogênica. O que é isso? É toda a ereção que precisou de um comando do cérebro para poder acontecer. Exemplo, eu vi uma mulher que me deu muita atração na rua. Uhum. Meu cérebro vai mandar o comando para o meu pênis para poder ter a ereção. Como teve esse corte, não vai, eu vou ver a mulher, vou sentir atração, mas não vou ter a ereção. Ah, eu escutei uma música, sei lá, que com a A voz música de uma do mulher mundo. Essa é a música que do mundo despertou agora. interesse. Essa é a música do demônio. Essas mais atuais agora. Então meu cérebro mandaria comando para o meu pênis para ter a ereção. Não tem essa comunicação, então não teria ereção. Teria atração, teria sentimento, mas não teria essa ereção. Deixa eu ver outro exemplo. Tive uma lembrança, lembrei de alguma coisa do passado e normalmente me daria a ereção. Como o meu cérebro não comunica com o meu pênis, eu não tenho essa ereção. A Tá. gente está falando de ereção psicogênica. Beleza? E aí o que Uhum. acontece? O homem ele tem outro tipo de ereção. A gente chama de ereção reflexa, que a gente não costuma usar, porque a ereção psicogênica ela vem muito mais rápido, muito mais forte do que essa ereção reflexa. Então normalmente a gente não aprende a usar ela, certo? Sim. Então, quando a gente eu acabei de sofrer a lesão medular, estou no hospital, eu não vou ter a seleção porque eu ainda não aprendi a fazer isso, essa ereção reflexa. Que o que é? É quando tem um estímulo direto ali na região. Só um minuto que abriu o negócio. Tudo bem. Tá me vendo aí ainda? Sim, sim. Voltou. Então, o que é essa ereção reflexa? É quando tem a ereção direta, o estímulo direto ali na região, como masturbação, toques. Uma garota está no seu colo e você sentiu atração por ela, e ela está no seu colo e está tendo contato ali, então é possível que você tenha ereção. Senti Entendi. uma dor, às vezes acontece, por exemplo, me machuquei na coxa ali perto da virilha, às vezes, caiu alguma coisa. É possível que eu tenha ereção.
porque é tudo que tem o estímulo ali direto na região, entende? Entendi. Então, a gente tem que reaprender a ereção, porque a gente não consegue mais ter essa ereção reflexa, que é o que a gente aprendeu desde sempre. E a gente passa a gente nem sabe da existência dessa outra. E aí a gente passa a ter a ereção reflexa. Perfeito. Entendi. Bem explicado, mano. Bem explicado. Não sabia disso, realmente. E vamos lá, cara. A gente vai continuar com o bate-papo. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu imagino que já aconteceu com você. Às vezes acontece até no mundo aí do diabetes tipo 1. Mas o que que você sente, o que que você pensa, ou qual é a sua reação quando alguma pessoa tem pena de você? Eu passei muito por isso no meu início, mano. Muito. Hoje eu passo com menos frequência. No meu início eu passava muito. E aí eu tive que desenvolver uma reação para mim. A gente consegue, né, nos educar nossas reações. Por exemplo, eu vi um vídeo motivacional essa semana, que uma mulher, ela dizia que a dor, ela vem, não é a nossa escolha. Mas o sofrimento é a nossa escolha. Tem gente que acha que sofrimento é dor. Não. Eu posso sentir dor e escolher não ficar sofrendo. Por exemplo, eu posso ter sentido a perda das pernas, né? A perda do movimento das pernas. E posso escolher ficar sofrendo por causa disso. Por que ficar murmurando, né? Poxa, não acredito que isso aconteceu comigo. Poxa, logo eu que não fazia nada de errado. Poxa, e agora? Como é que vai ser minha vida? Isso é o sofrimento. A gente fica se martirizando e sofrendo com aquilo dentro da Sim. gente. E aí você perguntou sobre a questão da pessoa sentir pena, né? E aí eu tive que me educar, porque no início me machucava muito, porque eram pessoas muito próximas a mim. Minha família, minha mãe, minha irmã, meus melhores amigos, sentindo pena de mim, porque olhavam para mim e falavam, caramba, a vida do Alexandre acabou. Então era realmente isso. Foi aí que eu desenvolvi essa vontade em mim de fazer todo mundo acreditar que eu ficaria bem, independente do que acontecesse. Então, quando a pessoa passou, no meu início me machucava, as pessoas sentiam pena de mim. A minha irmã não conseguia ficar muito tempo perto de mim. Ela passou a não morar comigo. Sim. Minha irmã me ama muito, minha irmã mais nova. O que tu tá falando de te machucar seria o que exatamente? Ver a pessoa sentindo pena de mim, entende? Esse sofrimento, de ver a pessoa sentindo pena de mim. Então eu me eduquei a usar isso de combustível. Falei, eu vou provar para todo mundo que eu posso ser melhor até do que pessoas que não têm deficiência. Por que eu queria isso? Não com arrogância, não de uma forma maldosa, mas que para as pessoas, a pessoa está com deficiência, ela é abaixo de mim, né? A pessoa não de uma forma maldosa, mas ela pensa, a pessoa sem deficiência, olhava para a pessoa com deficiência e falava, caramba, coitado. Por quê? Porque ela acha que está abaixo de mim. Então, quando eu passasse a fazer coisas que ela não conseguia fazer, eu estaria mudando isso. Então, graças a Deus, hoje eu consigo fazer coisas que muitas pessoas que não têm deficiência não conseguem fazer. A pessoa só pensa, coitadinho dele, quando ela realmente não conhece, nunca me viu e me vê pela primeira vez. E ainda é difícil acontecer. Mas hoje eu já não me deparo tanto com isso, desse sentimento de pena. Porque eu escolhi fazer dessa forma, escolhi usar de combustível. Sim. Mas mesmo assim, algumas pessoas tendem a insistir em sentir essa pena para poder, tipo... Sim, grande maioria são pessoas de idade mais avançada, né? Talvez não sejam elas as pessoas que mais pensam isso, mas acho que a pessoa quando está mais velhinha, ela sente que ela pode falar o que ela quiser, né? Ela já me vê e já fala, tadinho, tão novo na cadeira de roda. Mas para mim, quando é numa situação assim, eu chamo que é um preconceito que não é maldoso, né? Um preconceito só por falta de conhecimento mesmo. Só por falta do costume. E aí, por isso até que eu decidi fazer as pessoas se acostumarem com a presença da pessoa com deficiência. Mas a grande maioria são essas pessoas mais velhas que realmente falam assim, nossa, tadinho, tão novo na cadeira de roda. Nossa, tadinho, tão novo na... Então, para mim já ficou engraçado, porque eu sei que ela não me conhece, não sabe as coisas que eu faço, não sabe a vida que eu vivo. Sim. E existem a questão das pessoas que
é super proteção, né? Graças a Deus, hoje minha mãe, minha irmã, meus familiares não têm essa super proteção comigo. Pelo contrário, minha irmã me chicoteia se vê que eu tô de corpo mole. Minha irmã, minha irmã pega pesado comigo, minha mãe também. Mas Mesmo porque dificuldade não é invalidez, né? Da agora que eles conseguem entender isso, né? Eu tenho dificuldade, né? isso, tem dificuldade. E eu também não sou desumilde de falar, tem uma escada ali, não vou porque eu vou ter que pedir ajuda. Ou então, a minha cadeira foi para longe da cama, preciso chamar alguém para poder pegar lá para mim. Então, eu não sou desumilde, tranquilo para mim. Não, isso aí é surreal. Isso aí é surreal porque eu já comentei isso algumas vezes. É uma humildade própria, entendeu? Eu tenho que ser humilde comigo mesmo, entender que é assim e vou continuar, vou seguir em frente. E vou pedir ajuda. Se tem pessoas pra ajudar, né, por perto, por que não, né? Isso. E aí, para finalizar essa parte, aí existem essas pessoas que vão pela superproteção. Eu tenho amigos e amigas que estão sempre comigo, que eles têm essa superproteção comigo. Então, se alguém esbarrar em mim sem querer, eles já ficam bravos. Então, vou descer num lugar e eu não preciso de ajuda, mas eles querem me ajudar mesmo assim. Tipo, descer a cadeira de roda em algum lugar. Aí tem essas coisinhas assim mais simples, mas não é que ela não é um tadinho, é só o que ele vai fazer esforço, ele vai ter dificuldade, melhor eu fazer para ele. Tipo, uma sessão de proteção mesmo. Às vezes eu não queria, às vezes eu queria fazer sozinho mesmo, sendo difícil. Mas às vezes eu vejo que é por tão boa vontade, tão carinho, que eu acabo deixando as pessoas fazerem. Legal. E você, irmão? A gente não... Você. A gente não tá te ouvindo, Regis. Tá, voltou? Voltou, estamos te ouvindo. Você mora no Rio de Janeiro, né? Sim. E como é que funciona a acessibilidade no Rio? Você sente que ele está mais preparado para receber os deficientes físicos lá ou ainda falta muita coisa para atingir um bom patamar? Quando a gente fala de acessibilidade, hoje eu sou deficiente físico, cadeira de roda. Uma rampa resolve a minha vida em muitos lugares. E falta em muitos lugares. 90%, acho que não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, existe essa dificuldade bem grande de acessibilidade. Mas a gente tem outras deficiências que carecem ainda mais de acessibilidade. Por exemplo, um deficiente visual. O mundo inteiro é visual. Você vai atravessar uma rua, o sinal é verde, vermelho e amarelo. Como é que um deficiente visual atravessa a rua? Se ainda não existe o sinal... Existe, mas ainda não tem na maioria dos lugares o sinal sonoro, né? Que a pessoa com deficiência visual vai escutar e saber se pode atravessar ou não. Porque elas conseguem andar sozinhas, as pessoas. Eu tenho convívio com pessoas cegas completas que andam o Itaguaí inteiro sozinhas. Em alguns lugares elas vão pedindo ajuda, mas vão de bengala, usam o celular, WhatsApp, vídeo, mensagem, o que você quiser no celular que tem acessibilidade, tá? A pessoa deficiente visual, a mensagem chega, ela escuta a mensagem e ela nem precisa tocar no lugar certo. Tem a quantidade de toques, tem o movimento dos dedos que ela faz e ela escuta a mensagem. Eu trabalhei com uma deficiente visual, cega por completo, e ela fazia coisas que eu não fazia, entendeu? Então, o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo inteiro ainda não é acessível. Não é. Para simplificar tudo assim, não é acessível. Não existe lugar que eu vá tranquilo de que não vai ter acessibilidade, que não vai ter problema com acessibilidade. O lugar mais comum de eu conseguir acesso à maioria das coisas, para mim, que sou cadeirante, é num shopping. Shopping que eu vou chegar no shopping, vai ter banheiro para cadeirante. O shopping tem elevador ou são áreas planas. As lojas são... a entrada das lojas são no mesmo nível do piso. Para mim, cadeirante, o shopping está tranquilo. Até eu chegar no shopping é outra coisa, porque aí tem que pegar transporte, se a pessoa não dirige, aí chega na calçada para subir no ponto de ônibus, e aí os ônibus aqui no Rio não tem o elevador como deveria ter, alguns têm, estão quebrados, outros não têm. Mas para uma pessoa que é deficiente visual, ela vai chegar no shopping e ela vai encontrar dificuldades. Quando você vai pegar um ônibus e o ônibus tem essa adaptação para cadeirante,
o motorista normalmente te ajuda a entrar, ou você tem que fazer esse trabalho sozinho, ou normalmente, mesmo que esteja funcionando, você não, às vezes perde o ônibus e não consegue entrar por esse motivo? A responsabilidade de ser perito, né, naquele elevador ali é do motorista. É porque pode chegar um cadeirante ali que não vai conseguir ter um movimento. A gente está falando cadeirante, eu tenho movimento dos braços tranquilo. Mas existem outros cadeirantes que não conseguem ter um movimento tão assim como eu. Tem tetraplégicos que usam cadeira de motora, né? E aí usam aquele joystick, por exemplo. Ele não vai conseguir manusear o elevador. Então, a responsabilidade é do motorista. Acho que até por própria segurança da empresa, né? Se fosse usado tão usado quanto deveria o elevador do ônibus, a empresa não quer que qualquer um fique mexendo no elevador para que ele venha dar defeito. Então, ela faz uma preparação com os motoristas dela para poder ele manusear o elevador. Então, vai do cadeirante. O motorista desce e o correto é o motorista descer e ajudar o cadeirante a entrar no ônibus. Não só para entrar no ônibus, como ele também deve ajudar o cadeirante a colocar o cinto de segurança no local adequado. Na minha cidade, Itaguaí, não tem ônibus com elevador, com acessibilidade. Só ônibus que vão para o centro do Rio. Ônibus que são intermunicipal, né? Intermunicipal, que a gente chama aqui intermunicipal, que sai de município para outro. Para rodar dentro de Itaguaí inteiro, não tem ônibus nenhum como... Não é que esteja ruim, né? Que não tem mesmo. Não tem. Entendi. Cara, quando a gente tava falando aí da questão da pena e tudo mais, você perguntou alguma coisa? Eu tenho como é que foi para você. Sim. Porque também, né? Diabetes com 15 anos, aí não pode comer chocolate, que já falo, né? E essa questão da pena aparece, né, cara? E eu sinto que quando isso aconteceu aqui também, aqui nos Estados Unidos, né? Eu conheci uma médica da Turquia e eu comecei a conversar com ela sobre diabetes, né? Igual eu brinco, eu tava chegando aqui, né? Então meu inglês era horrível, mas eu fui desenrolando com ela. E quando eu falei que eu tinha diabetes, na real, ela falou assim, que pena, poxa, tipo assim, que chato e tal. E eu falei, não, pelo amor de Deus. Você tá me colocando num lugar que não é meu, porque a minha vida é muito boa, a minha vida é maravilhosa, pô. Eu tenho todo o tratamento que eu preciso, entendeu? Quando eu olho para as pessoas que de alguma forma eu consigo colocar o pé no chão e falar, nossa, mas não tem como reclamar da vida. Nossa, não tem essa. Eu tenho diabetes tipo 1, a doença crônica não tem cura, mas, irmão, são tantas realidades que a gente olha assim, coloca o pé no chão e fala, pô, parceiro. Então, quando eu olho, por exemplo, você, a tua história, eu me inspiro pra caramba, né? E falo assim, do jeito que você falou. Sim, a pena, ela foi um combustível pra você, né? Você falou, pô, as pessoas não podem sentir pena de mim. E eu sinto que a pena, ela não ajuda, né? As pessoas não fazem por mal. Mas é o seguinte, a gente estava comentando aqui, existe uma cruz, né? Que a gente precisa carregar. E quando a gente não abraça essa cruz da forma correta, igual o meu irmão fala, né? Que é fuzileiro naval, abraça a dor. Quando a gente não abraça a cruz, ela cai e esmaga a gente. Então a pena é como se a cruz estivesse esmagando a gente, mas não tá, a gente tá carregando, a gente tá se esforçando para isso, né? E quando eu olho pra tua vida, teu acontecimento, tu chegou até 24 anos, tinha uma vida diferente da que você tem hoje, e tudo mudou de uma hora pra outra, do nada, cara, tu recebeu 2 tiros na coluna, um pegou na medula, tu perdeu o movimento num tiroteio, onde tinham pessoas ruins, bandidos atirando, polícia no meio e tal, e a gente pode pensar várias coisas, a gente pode tirar, assim, a gente pode ficar remoendo essa tua história. Caraca, por que eu tava ali naquela hora, mudei com meu sócio e tal, por que isso aconteceu, porque os policiais foram prudentes pra fazer isso, pô, aqueles bandidos estavam lá, por que eles não tomaram tiro, por que eu tomei tiro? E, enfim, a cruz tá aí, isso não vai ajudar a gente em nada, né? Não muda nada. E ver a tua caminhada, aconteceu algo ruim, algo inesperado, uma tragédia. E a partir desse fato ruim,
Deus conseguiu tirar algo bom. E esse algo bom que Deus conseguiu tirar foi a tua vida, a tua família e as pessoas que você alcança no seu trabalho, no seu testemunho, no seu esporte radical e tudo mais. Então, cara, se a gente consegue pegar algo ruim e transformar em algo bom, é pela graça de Deus. Eu não tenho dúvida, né? Porque ele nos ensinou assim, né? O maior sofrimento que um homem sofreu na terra foi a maior vitória, que foi a vitória sobre a morte, depois da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é surreal, cara. A gente pega algo ruim, o sofrimento acontece, ele tá aí, ele caminha lado a lado, não tem como evitar. Quanto mais a gente tenta fugir da dor e ir atrás do prazer, mais a nossa vida vai perdendo sentido, mais a gente vai se frustrando, mais a gente vai caindo na depressão, na mágoa, no desânimo. E é sempre essa lógica de fugir da dor e ir pro prazer, fugir da cruz e achar que a gente não precisa sofrer. A vida é só o prazer, prazer e prazer, e material, e dinheiro, e conquistas, e sucesso na carreira, e a gente vai se perdendo, a gente fica perdido, né? Então, o que eu queria te perguntar agora é o seguinte, cara, como é que tu encontra sentido em Deus, né? Se você já tinha uma experiência religiosa antes disso, depois disso eu sei que você tem, porque tem teu vídeo lá de joelhos orando lá no Facebook, foi até o vídeo que eu vi há muito tempo atrás. Então, como é que tu encontra esse sentido em Deus nessa tua vida, nesse teu testemunho que tá aí para todo mundo ver? Eu acho que ele não tá me ouvindo. Oi, agora voltou? Voltou. Eu já tinha uma experiência com Deus antes, mas vou te responder agora como é que continua. Ó, só um minuto. Beleza. Ele tá procurando um vídeo lá. Eu acho que a gente já tá caminhando pro final. Vamos esperar o Alexandre ver um vídeo aí. Mas você que tá assistindo esse vídeo até agora, espero que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, faz isso para ajudar o Tipo 1 Podcast, ajudar o canal João Tipo 1. Eu agradeço demais e espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. O Alexandre tá procurando o vídeo ali. Quando você achar, Alexandre, você manda pra gente aí, você avisa. E como eu tava dizendo, como eu tava concluindo aqui, essa ideia de entender que o sofrimento existe, ela tá aí, né? Uma hora ou outra a gente vai se deparar com um sofrimento moral, um sofrimento físico, ou uma perda muito comum, a perda de um familiar querido, e a gente vê que tá tudo perdido, né? Às vezes a gente tem uma vida tão cheia, tão acarretada, assim, uma vida tão materialista e acontece uma tragédia ou a gente perde um ente querido e a gente vê que nada mais faz sentido. E logo depois a gente volta a ter a mesma vida. O tempo passa, né? A gente vive o luto e volta para a mesma vida. Então, o Alexandre achou aí? Vamos lá. Não esquece de curtir, compartilhar, né? E acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos também. Obrigado, Regi. E pode compartilhar quando quiser. Ativar o sininho é importante pra caramba. Valeu, Regi. Tá me ouvindo, galera? Sim. Ó, eu recebo muitas mensagens, né? Do Brasil inteiro, a grande maioria. Essa aqui foi de uma mãe que mandou para mim. Usando você de inspiração, ele viu um vídeo seu, ele tem muito medo de cair, e nesse vídeo ele tá super bem. Eu perguntei o que tinha acontecido com o filho dela. Ele tem paralisia cerebral e agora fez uma cirurgia no pé esquerdo, porque estava muito torto, dificultando tudo. Aí ela me mandou o vídeo dele. Eu vou botar a tela. Pode botar aí. Qualquer coisa a gente coloca depois na frente o vídeo. Você me manda o vídeo também. Vou mostrar outra. Sensacional, mano. Uma mulher também que me segue. A filha dela tem autismo. Ela me mandou esse áudio aqui que eu gravei também. Oi, Alexandre. Boa tarde, tudo bom? Cara, eu tive que te contar, porque você é o responsável
Deus estar fazendo isso tudo e de ter me encorajado a fazer. Eu consegui aqui na minha cidade montar um projeto de inclusão para crianças atípicas e uma equipe multidisciplinar para atender e orientar e dar um reforço para cada. Peraí. Tanto para as crianças quanto para a família, um apoio psicológico e com vários profissionais para ajudar e orientar. A gente vai ter um espaço e daí a prefeitura me pediu para o nome do projeto ser Projeto de Inclusão Alice, que é o nome da minha filha, e pediu para mim ser a diretora geral do projeto. Cara, eu tô tão feliz que eu consegui. Eu tenho milhares de mensagens dessa guardadas aqui. Eu posso mostrar 1 milhão para vocês. Todo dia, toda hora eu recebo esse tipo de mensagem. Mano, aí se não é confirmação de Deus, mano, ou se eu não posso tirar força disso, né, talvez eu esteja vivendo as coisas erradas. Legal, mano, que legal, legal. Talvez você esteja... eu entendi. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, você deixou aí uma passagem da Bíblia que mostra perfeitamente isso aí que a gente falou, se você quiser repetir ela aí, no mundo, né? No mundo, Jesus fala que no mundo tereis aflições. O que ele quis dizer com isso? É que o mundo não é o céu, mano. A gente às vezes acha que, acontece coisa ruim no mundo o tempo todo. E, cara, isso aqui não é o céu, é o mundo. E no mundo tereis aflições. O que ele quis dizer com isso? Vai acontecer coisas ruins. E ele termina dizendo, não terra já porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? Jesus, quando veio para cá, ele veio de forma humana, né? Ele sentia dor, ele perdia sangue, ele se machucava, ele estava aí perseguido pelos problemas, pelas pessoas. E mesmo assim ele foi até o final com tudo e venceu o mundo no final, né? Ele ressuscitou, foi para os braços do Pai, de volta. Então, ele ao meu ver, ele quis passar para a gente um preparo para que a gente entenda que vai acontecer coisas ruins no mundo. E cabe a gente como a gente vai reagir a isso. Porque é possível vencer essas coisas ruins que acontecem aqui no mundo. Sensacional, mano, sensacional. E é exatamente isso, né? Ele veio aqui, deixou o caminho pra gente seguir. E o caminho dele foi ali uma paixão que começou no Getsemane e foi até o Calvário, né? Então o caminho da cruz é realmente um caminho que a gente encontra a redenção. É um caminho que nos aproxima de Deus e é um caminho que realmente nos leva à plenitude. Então, viver dessa forma com que você está vivendo é sensacional. Só tenho que te agradecer por ser essa testemunha e te agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui comigo nessa missão. Tô muito feliz, mano. Muito feliz de estar aqui contigo. Porque a gente já esteve junto lá atrás, a gente se acompanha na internet, então a tua realidade, assim, me faz muito bem. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, irmão. Você também é um grande exemplo para mim. Sabe que eu tô sempre acompanhando aí. Ficou um tempo fora do Instagram aí, tava com os objetivos. Eu tava ali aguardando a tua volta, tanto que assim que tu voltou, eu já falei contigo, ô irmão, que bom que voltou. Tu postou lá que tava de volta. Não, te cortando foi mal, mas eu esqueci de comentar aqui, porque eu tava preparando uma lista de possíveis convidados, né? Eu tava com esse projeto na cabeça, tal, antes de voltar pra rede social, e você já tava lá na lista, né? E do nada você me mandou mensagem, né? Pra falar comigo. Falei, caraca, tanto tempo que a gente não se fala, eu tava pensando em você e tal, então... providência divina. Coincidências que Deus fica no anonimato. Isso aí eu conheço essa frase. A forma de Deus continuar no anonimato, né? As coincidências. As coincidências. Cara, é isso aí. Pode deixar a tua mensagem final aí. Mano, minha mensagem, eu vou continuar dizendo, já falei muito aqui no vídeo, mas eu falo muito isso sempre. Vou continuar dizendo que é para vocês tirarem o melhor do pior. E também eu quero pedir, um pedido especial meu também para o mundo inteiro, independente de a pessoa ter deficiência ou não. O mundo está cheio de coisas ruins, vamos procurar fazer coisas boas também, né? Tem frases de grandes pessoas aí sobre o bem. Tem uma do Will Smith que diz que se você não está fazendo a vida de alguém melhor,
você está desperdiçando seu tempo. Então, não perca tempo esperando a oportunidade perfeita para ajudar alguém, entende? Pô, às vezes a gente fica, quando eu ficar rico eu vou ajudar um monte de gente. Mano, com R$ 1 você já consegue ajudar alguém, cara. R$ 1, alguém que está passando fome na rua, R$ 1 você já consegue comprar pão para essa pessoa. Então, não ter dinheiro, né? Não ser rico não é desculpa. Eu estou na cadeira de roda e eu ajudo muita gente financeiramente, espiritualmente, uma palavra de conforto, né? Com outras providências. Então, eu estou sempre procurando ajudar alguém. E eu acho que a missão é essa, né? O ser humano nasceu para amar e ser amado. E Deus manda, né? A gente cuidar desse mundo aí, a gente tem que amar as pessoas desse mundo. Então, eu deixo esse pedido, a gente não esperar as condições perfeitas para poder fazer o bem, né? Ajudar alguém. E para que a gente possa sempre tentar tirar o melhor do pior. Eu sei que às vezes a gente não vai conseguir. Tem um monte de coisa ruim na minha vida, que acontece na minha vida, que eu não consigo tirar, eu não consigo ver o que eu posso tirar de melhor daquilo. Mas é pra gente se esforçar, se esforça. Por exemplo, hoje eu tô na cadeira de roda, poderia ser o pior para mim. O que de melhor eu poderia ter conseguido tirar da cadeira de roda? Estou lutando para tirar isso todo dia. Hoje na minha cidade tem uma subsecretaria da pessoa com deficiência. Na minha cidade não tem ônibus, né, de linha que tem acessibilidade para o cadeirante. Mas na nossa subsecretaria, a gente tem uma van adaptada com 3 lugares ao mesmo tempo, 3 lugares para cadeirante. Então eu consigo levar 3 cadeirantes ao mesmo tempo. E aí a gente leva para consultas, leva até para fora de Itaguaí, sem cobrar nada. A pessoa faz agendamento com a van, a gente vê se está dentro do perfil e leva a pessoa de graça, vai buscar em casa e leva para casa assim que acabar. Então, o que de melhor você pode tirar do que estiver acontecendo com você? Dá para tirar o melhor do pior sempre. Às vezes a gente não consegue. Mas sempre dá para tirar o melhor do pior. E a gente tem que se esforçar para isso o tempo todo. E é isso, irmão. Sensacional, obrigado. Obrigado, Alexandre. Tamo junto. Valeu, irmão. A gente se esbarra aí, a gente vai se falando. Beleza? E pra você que ficou aí com a gente, assistiu esse vídeo, mais uma vez vou te lembrar, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você continuar recebendo os vídeos aqui do canal do João Tipo 1. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente.